determinados temas, né? E a legislação educacional é sempre um tema extremamente relevante por vários motivos, né? Primeiro, porque muitas vezes nós visitamos bastante dificuldade no tema de legislação. É muito comum que as pessoas procurem a mim, e eu ouço, inclusive em contextos diversos, as pessoas falarem que tem muitas dúvidas com relação a leis, né? Que tem dificuldade, sobretudo pela forma como o texto se estrutura, por ser a legislação um tema bastante complexo, as pessoas em geral têm dificuldade, e essa dificuldade não só do ponto de vista da prova do concurso público, ou seja, a maior dificuldade, às vezes, do desempenho, né? É dificultoso, é um desempenho inferior nas questões de concurso, e também visitam, às vezes, essa dificuldade na prática, no cotidiano. Ou seja, quando vários problemas visitam a gente no contexto da escola, o nosso conhecimento de legislação educacional, por vezes, acaba impactando na qualidade do trabalho. A gente não consegue resolver alguns problemas, a gente não consegue encaminhar algumas questões, porque nem sempre nós temos esse trânsito, esse domínio legal, né? Do ponto de vista do domínio da legislação. Então, de novo, eu acho que é uma temática muito importante, né? É importante não só porque os concursos públicos cobram, mas também porque a nossa prática cotidiana pode ser tão melhor quanto mais conhecimento da legislação educacional nós tivermos, né? E aí eu estou falando, evidente, num contexto específico do educador. Entretanto, eu acredito que esse conhecimento de leis, ele é um conhecimento necessário a todos os profissionais, ou a grande parte dos profissionais, né? Infelizmente, por cultura, no nosso país, a gente tem uma baixa relação com o texto legal, né? A gente tem baixa interlocução, nós conhecemos pouco o texto legal, nós nos utilizamos pouco desse texto, não é? Então, de alguma forma, a gente precisa romper um pouco com essa cultura, e é conhecendo a lei, né? É nos despindo um pouquinho dos estereótipos que a gente consegue romper, né, com isso e ressignificar a nossa relação. Eu insisto, né? A nossa prática, ela pode ser tão melhor, tão mais consciente, tão mais crítica, quanto mais conhecimento de leis nós tivermos, não é? E com essa fala, nós, então, chegamos ao nosso segundo dia de maratona de legislação educacional, né? Lembrando um pouquinho que aqui a gente optou por um percurso, né? Não conseguiríamos lidar com todas as leis, e nem é essa a nossa opção, né? Nós selecionamos aquelas leis, ou seja, os textos legais que são, na atualidade, os considerados mais importantes em matéria educacional, né? Então, o que nós temos aqui foi uma seleção, principalmente, né? Ontem nós visitamos a Constituição Federal, fizemos um panorama, um giro de 360, né, graus, nos artigos que compõem a Constituição Federal. Começamos lá no artigo 205, né, e pudemos, dando nome a cada um desses artigos, chegarmos até o artigo 214, e num segundo momento da aula, né, no momento maior, no momento em que a gente fez uma imersão nos estudos, a gente acabou por se debruçar nos artigos 205 e 206. O 205, que é aquele artigo que trata da definição da educação, na educação, o direito de todos, dever do Estado e da família, que deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vimos esse artigo 205, né? Discutimos bastante esse artigo, esmiuçamos cada um dos elementos que compunham esse artigo, e depois fomos para o artigo 206. No artigo 206, né, vimos primeiro, né, antes de adentrarmos especificamente os incisos que compõem esse artigo, identificamos que ele é um artigo que trata dos princípios educacionais, né, dos princípios do ensino no Brasil, ou seja, quais seriam os pontos de partida, os pressupostos da educação brasileira. Visitamos esses 9 princípios, né, pudemos conhecê-los, alguns de nós revisitá-los, reconhecê-los, e foi esse o nosso percurso naquela, né, na aula de ontem, que foi a primeira aula da temática da legislação. Por óbvio, agora a gente vai um pouco mais a fundo, né? Nós vamos, então, para aquele que é o segundo texto mais importante em matéria educacional, que é a LDB. Ou seja, a gente chega na LDB, e por que a LDB eu optei didaticamente, inclusive, para que ela viesse logo depois da Constituição Federal? Você pode dizer, nossa, Luciana, por quê? Primeiro, marcamos muito bem ontem, gente, que a Constituição é a lei maior, né? O que é a Constituição Federal, senão a lei maior que regula todo o Estado brasileiro de direitos, ou seja, toda a fundamentação jurídica, né, do nosso país está apresentada, expressa, anunciada na Constituição Federal, inclusive a educação, não só, né? A educação, inclusive, é um dos direitos, especificamente um direito social, de tantos aqueles que a Constituição Federal de 1988 nos trouxe. A educação, então,
sendo um direito social, ela foi tratada pela Constituição nos artigos de 205 a 214, e aí, né, eu disse para vocês, a Constituição não daria conta de, nesses artigos, né, nesses poucos artigos, detalhar toda a matéria educacional, né? A Constituição, é evidente, não daria conta de, nesses artigos, tratar, por exemplo, de regulamentar, de regra específica, de questões pontuais. Por esse motivo, a gente diz, ela anunciou, né, alguns elementos nos seus artigos de 205 a 214, e depois ela deixou que uma lei específica viesse trazer maior detalhamento. Ou a gente diz, em termos jurídicos, que uma lei específica viesse a regulamentar o texto constitucional. E qual é essa lei? Qual é a lei que, em matéria educacional, 8 anos depois, veio fazer essa regulamentação? Foi a lei de número 93/94, do ano de 1996. Marquei com vocês, inclusive, 8 anos depois da elaboração da Constituição Federal, né? Ou seja, depois, considerando que a Constituição foi aprovada em 88, em 96, então nós tivemos a aprovação da atual LDB. Evidente que eu marco para vocês, né, o que nós temos na atual LDB não é o texto original, né? Nós tivemos muitas alterações no texto da LDB de 96 para cá, né, nesses 24 anos. Entretanto, né, quase 25 anos. Entretanto, o texto ainda é de 96, ou seja, a aprovação da LDB, do texto na íntegra, né, do texto que nós conhecemos, em sua estrutura e lógica, ele é um texto de 1996, que foi aprovado em dezembro de 1996. É a nossa atual LDB vigente, né? Algumas pessoas me perguntam, Lu, quando vence? Fala, mas eu não sabia que ela estava competindo, né? Primeiro elemento. Mas segundo, né, dizer quando vence, se ela expira, se ela tem um prazo. Não, né? Um texto legal, gente, ele é vigente, a não ser que ele já tenha um prazo estabelecido ao ser aprovado. Não é o caso da nossa LDB, né? Ela não teve um prazo decenal, algumas pessoas acreditam nisso, né? A LDB não teria de ter duração de 10 anos? Não, ela não é um plano decenal de educação, ela é uma lei federal. E sendo assim, até que seja revogada, ela é vigente. Evidente que as alterações que a lei sofreu passam a imperar no texto. Né? Então, o texto não é o original de 96, é um texto com tantas alterações, algumas delas, inclusive, de 2020. Né? Então, nós temos alterações extremamente recentes no texto da LDB, mas ela não tem validade. Se nós tivermos uma substancial alteração, né, na legislação brasileira, na educação brasileira, melhor dizendo, aí sim será necessário modificarmos a LDB. Enquanto essas alterações forem pontuais, basta que leis venham fazer alterações no texto, né? Então é a essa que nós vamos. Nós vamos à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, ou seja, a LDB vigente, né? A Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação Nacional atual e vigente. Essa LDB, portanto, gente, né, ele é o objeto da nossa aula de hoje, né, enquanto ontem estivemos para a Constituição Federal, hoje visitamos o segundo texto, segundo dia, segundo texto legal proposto, que é a LDB, né. Então, mais uma vez, né, e eu não me canso de dizer, vocês são muito bem-vindos a essa maratona de legislação. E a exemplo de ontem, nós construímos um mapa conceitual para vocês, ou seja, pegamos, né, tomamos a LDB como objeto de estudo e, imergindo, né, nos adentrando ao texto da LDB, produzimos uma síntese interessante, um mapa conceitual no qual nós organizamos essa LDB, né. Vale destacar, gente, que a LDB, ela tem hoje a ordem, né, dos 80 artigos mais ou menos vigentes. Se a gente considerar que alguns foram revogados, né, nós temos mais ou menos uns 80 artigos vigentes na atual LDB. Então, ela é uma lei relativamente extensa, né, nós não estamos falando de uma lei curta, e nem poderia ser diferente. Vocês se lembram que eu disse para vocês que em matéria educacional a LDB veio regulamentar a Constituição? Ou seja, ela veio detalhar, ela veio especificar, ela veio tratar a educação em miúdos, né, em detalhes. Por esse motivo, então, ela precisou ser extensa, ela precisou ser uma lei que a gente chama de detalhista, né, embora ela tenha sido menos do que a gente esperava. Ficaram coisas por dizer ainda, não é? E aí, o que a gente encontra nessa LDB, nessa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Nós encontramos uma série de elementos, encontramos esses mais ou menos 80 artigos, né? E dentre esses artigos estão distribuídos e organizados em títulos.
Ou seja, o que seriam os títulos, Luciana? Seriam temas dos quais aquela lei vai tratar. Imaginem vocês que a educação, gente, é um macrotema. A gente chama a educação de macrofenômeno. O que é um macrofenômeno? É um fenômeno gigantesco, né? É um fenômeno que contempla vários aspectos, né? A educação é composta por regras, por estrutura, por fatores econômicos, por fatores sociais, por fatores culturais e políticos, ou seja, a educação é gigante, é um macrofenômeno. Em sendo um macrofenômeno, em sendo, né, um fenômeno bastante generalista e abrangente, essa educação, ela, de fato, precisava estar organizada. Imaginem vocês se a LDB viesse aleatoriamente tratando dos assuntos. Fala disso, fala daquilo, né? Então, ela se organizou em títulos. Cada título, portanto, traz uma temática, né? Cada título traz um determinado assunto. E aí, dentro daquele título, nós temos artigos que vão tratar daquele tema, tá? Por vezes o legislador escorregou, foge um pouquinho do tema, mas de maneira geral, a LDB está bem organizada nesses títulos. O que eu fiz? Não trouxe os 9 porque tem título que se relaciona com outro. Então eu peguei esses 9 títulos e organizei em temas para vocês, né? Quais seriam esses? Bom, pensem o seguinte, gente, quem elabora a lei, a gente é bastante preconceituoso com o legislador, né? A gente acha que lei é tudo uma porcaria, mas na verdade a gente não conhece leis. Né? Nós estudamos pouco legislação, nós temos pouco domínio na área da legislação. E eu devo dizer para vocês que nesse percurso de pelo menos de quase 20 anos estudando legislação educacional, né? Sim, faz algum tempo, né? Que eu me dedico a esse tema, comecei muito jovem, né? E já não sou mais tão jovem. Então, desses quase 20 anos estudando a temática educacional e também a legislação educacional, eu confesso para vocês que os textos legais, as leis em educação, são muito boas. Né? Não é por falta de lei. Gosto muito de uma definição de Kelly que diz o seguinte: o problema da educação no Brasil não decorre da falta de leis, né? Mas talvez da nossa inobservância a essas leis, ou seja, a gente pouco as conhece. A gente pouco exercita, né, aquilo que é princípio legal, aquilo que está na legislação. Por esse motivo, então, né, eu quero reforçar um pouco esse entendimento de que não faltam leis. É evidente que nós poderíamos ter uma legislatura ainda melhor, mas os problemas da educação não decorrem de ausência de lei, mas do fato da gente desconhecer essas leis e não aplicá-las do ponto de vista prático, do ponto de vista factual, né, das práticas e atividades cotidianas. Ou seja, a gente vive uma prática muito distante daquilo que a lei avançou, inclusive, porque a lei é conquista, né? Nesse sentido, gente, o legislador, às vezes, ele tem um cuidado de fazer leis. As pessoas não fazem, ou ao menos não deveriam fazer leis sem critério, sem cuidado e sem rigor. A LDB foi uma lei que foi bem estruturada, né? Salvo todas as críticas que possamos fazer a ela tem uma boa estrutura. De que boa estrutura nós estamos falando? Ela começa, né, com as definições e com os princípios, e depois é que ela vem com os detalhamentos. Então, ela não começa de cara falando de detalhe, ela vem definindo a educação. Então, os primeiros títulos são os títulos aqui que eu trouxe no mapa conceitual para vocês, ó. Os primeiros títulos são chamados títulos de definições e princípios. Então, vem dizer o que é educação, né? A diferença entre educação escolar e educação não escolar. Nem toda educação é escolar, mas a escola é um dos espaços onde a educação acontece. A nossa lei falou isso. Olha que bonito, ela vem dizer, olha, educação é um fenômeno que acontece em vários espaços. Porque quando a gente fala em educação, nós estamos falando da formação dos indivíduos. E aí, ela ainda marca, gente, muito importante aqui, né? Essa LDB vai tratar só da educação escolar. Luciana, não é ensino escolar? Não, da lei, amada. Eu até vi que o povo compartilha no Facebook falando escola faz ensino, quem faz educação é a família. Eu costumo dizer por sua conta, né? Porque o que diz a LDB? É educação que a escola faz. Chama educação escolar no Brasil, não chama ensino escolar. Ensino está dentro da educação, né? Aí você vai dizer, Luciana, você concorda ou não? Concordo, porque a educação familiar é uma e a educação escolar é outra. São finalidades distintas, mas ambas educativas, porque ambas contribuem com a formação do sujeito. Então, a nossa LDB, o que ela assumiu? Que existem várias possibilidades e espaços da educação acontecer, inclusive da escola. Ela, a LDB, é uma lei que disciplina que tipo de educação? A educação escolar, ou seja, aquela que se processa por meio do ensino. Né? O ensino seria o meio, então, por meio do qual a educação se processa. Não é isso? Então, primeiro, um conceito bacana, já limpou aí um pouco os sensos comuns que a gente visita, né? Que é a ideia de que quem educa a família, quem ensina a escola. Nós precisamos reconhecer que educação acontece nos mais diferentes espaços, se a gente entender por educação a formação humana.
é que a educação familiar não é a mesma que a educação escolar. Nisso nós podemos concordar. Ou seja, embora ambas, escola e família, sejam instituições educativas, cada qual tem enfoques, características e objetos distintos, mas ambas são importantes. Eu até brinco com as meninas, digo, gente, é importante a gente falar que a escola é relevante na formação dos sujeitos. Caso contrário, fecha a escola, a gente fica sem emprego, né? Então, é autorrefutadora a ideia de que a escola só ensina, né? Quem só ensina é a autoescola, o Instituto Universal Brasileiro. A escola educa, não como a família, não em substituição à família, mas numa dimensão humanística, tendo por viés o conhecimento científico, mas essa é. E aí, gente, ainda nesse começo da lei, ela vai trazer os princípios que estavam lá na Constituição Federal que vimos ontem, o princípio da liberdade, do pluralismo de ideias pedagógicas, o princípio da gratuidade que deu um pano para manga, né? A ideia de que o ensino público tem por pressuposto a gratuidade, não se pode cobrar na educação pública, né, sob pena de privar o estudante do direito à educação. Vimos o princípio da gestão democrática. Isso, o que faz? Você já não estava lá na Constituição Federal? Sim, mas o que a LDB fez, gente? Ela traz de lá e reafirma esses princípios. Né? A gente diz, ela retoma o princípio constitucional, reafirma e detalha. Esse é o papel de uma lei menor, né? A gente chama de lei infraconstitucional, porque ela está abaixo da Constituição. Então, ela toma a Constituição, repete a Constituição. Você pode dizer, Luciana, ela contradiz a Constituição? Lembra? Não, porque se ela contradissesse, ela seria inconstitucional. Então, ela reafirma a Constituição e aí traz o detalhe, e aí traz, né, o detalhamento, o que é específico e o que é próprio. Perfeito? Então, até aqui, tudo bem. Depois de trazer esses princípios, olha o legislador como ele foi cuidadoso. Primeiro eu apresento, primeiro eu digo, né, os princípios dessa educação. Depois ela tem que reafirmar o direito e o dever. Educação é direito de quem, é dever de quem, né? E ela vai marcar que é dever do Estado. Né, a LDB reforça a ideia da Constituição. A educação é dever do Estado. O Estado tem que ofertar educação obrigatória, né, dos 4 aos 17 anos. Obrigatória, porque a educação básica começa ao 0 lá na creche. Desde 88 que creche é a primeira etapa da educação básica, né? Às vezes eu brinco até com os meus diretores, nas diferentes redes que eu trabalhei, eu mandava e-mail dizendo assim, olha, amanhã nós vamos ter reunião com os diretores de educação infantil. Né, eles me perguntavam, os de creche também precisam vir? Né? Eu respondia, desde 1988 que eles precisam vir. Porque desde 1988 que a creche deixou de ser assistencialista e passou a ser primeira etapa da educação básica. Né? A diferença é que a creche não é obrigatória. Quando começa a obrigatoriedade no Brasil? Aos 4 anos na pré-escola. Então, não confunda aqui. Educação básica, do 0, lá da creche, aos 17 no ensino médio. E a básica obrigatória, dos 4 aos 17. E a obrigatória, porque antes de 4 anos, é obrigatório matricular o menino na escola? Não, é direito da família. A família matricula se quiser. Fez 4 anos, não tem conversa. Menino na escola. Tá? Por isso que a gente diz que é aos 4 anos que tem início a escolaridade obrigatória no Brasil. Tranquilo? Além disso, o Estado tem que ofertar atendimento educacional especializado, né, níveis elevados de ensino, vaga na escola mais próxima à residência do educando. A partir do dia que completar 4 anos de idade, quando começar a escolaridade obrigatória, tem que ter vaga na residência mais próxima da residência do estudante. Esse é o direito preconizado pela legislação, né? Depois de falar desse dever do Estado e do direito de todos, né, o que a nossa lei nos traz? A organização dessa educação nacional, né? O que é dever do município, o que é dever do Estado, o que é dever do governo federal, também está na LDB. Pasmem, a LDB também traz nesses títulos o que é dever dos estabelecimentos de ensino. Escola tem o dever de elaborar sua proposta pedagógica, de cumprir proposta pedagógica. Então, tem o dever da escola lá na LDB, Luciana? Tem os deveres, e a gente às vezes desconhece. E eu vou contar para vocês uma história. Teve uma vez, numa rede que eu trabalhei há muitos e muitos anos, né? O diretor estava de rixa com a gestão municipal. E aí ele fez um ofício para o secretário de Educação falando que ele não tinha reforço na escola dele. E que era um absurdo que ele queria reforço, que onde já se viu não ofertar reforço. O secretário da Educação, à época, que recebeu esse ofício, era um entendedor da legislação. E eu trabalhava com essa figura, né? No apoio à legislação educacional. Ele disse assim, Luciana, nós vamos responsabilizar esse diretor. Eu disse, por quê?
Ele diz, porque ele está reconhecendo que ele descumpre a lei. A LDB diz que promover recuperação dos estudantes é dever do estabelecimento de ensino. Esse diretor tem profissional, tem gente lá no contraturno, tem gente oferecendo oficina para os alunos e não está dando recuperação. Ele está reconhecendo que ele não descumpre a lei. E eu, à época, ainda me apropriando do texto legal, fui à LDB. O que eu encontro no artigo 12, dever dos estabelecimentos de ensino. Promover processos de recuperação dos alunos. E aí eu fiquei dividida, porque embora eu achasse que o diretor tinha até razão para reivindicar aquilo, de fato, ele não tinha observado a lei que o que ele estava cobrando da administração municipal era dever do estabelecimento de ensino. Desde então, eu sempre combino com os meus diretores. Nós vamos dizer, olha, eu quero exercer o meu dever do artigo 13 do LTB, eu quero fazer recuperação, mas eu preciso de contratação, preciso disso, preciso daquilo outro. Aí eu preservo o meu diretor, que ao mesmo tempo ele assume a função dele, e ao mesmo tempo ele demanda da secretaria o profissional que ele precisa, as condições que ele precisa. Mas por que eu dei esse exemplo para vocês, né? Isso está lá na organização do ensino, isso está lá na LDB, nos títulos que tratam da organização do ensino no Brasil. E pasme, né, uma ótima diretora de escola, à época, não conhecia o que era dever do estabelecimento de ensino. E se colocou em risco. Academicamente, inclusive, né, administrativamente, inclusive, perdão, em razão de desconhecer a lei. Tá vendo como o desconhecimento legal, às vezes, pode nos trazer prejuízos sem medida, né? Não dá nem para comensurar, por exemplo, qual seria o prejuízo para essa profissional, que pode ser responsabilizada para aquilo que ela estava tentando viabilizar para os seus alunos. Mas ela reconhecia, por exemplo, que ela não estava cumprindo a legislação. Aí, né, então, onde estão os deveres do estabelecimento de ensino, Luciana? No 12 da LDB. E os deveres, e daí eu brinco com as minhas colegas professoras, né, quando a gente diz assim, eu não sou obrigada a nada, né, não tem um chavão que diz isso recentemente? Ai, a gente não é obrigada a nada, eu falei mesmo, só o que está no 13 da LDB. Porque se no artigo 12 está escrito lá na LDB, né? Se no artigo 12 está escrito na LDB quais são os deveres do estabelecimento de ensino, no 13, logo na sequência está escrito quais são os deveres do docente. Então, quando a gente brinca que não é obrigada a nada, a gente pondera dizendo só ao que está no 13 da LDB. De fora, né? Fora isso, mais nada. Então, isso está tudo lá na organização do ensino. Depois, nós temos o artigo que vai tratar dos níveis e modalidades, vai explicar quantos são os níveis e modalidades no Brasil, né? Tem gente que ainda não sabe disso, os nomes dos níveis, os nomes das modalidades. Eu tenho amigos professores que até hoje falam assim, ó, Luciana, eu peguei aula no terceiro colegial. Eu falo, eita, amado, como você conseguiu pegar? Se o colegial foi extinto desde 70, né? Que desde 70, que é a denominação, depois, mais em 88, chancelada, chama ensino médio. Você conseguiu pegar aula no terceiro colegial, né, direto do túnel do tempo, eu brinco. Ou seja, ele, na verdade, não está utilizando a terminologia legal para esses níveis e modalidades e etapas da educação no Brasil. Então, vamos ver, né? E a LDB traz isso. A LDB dá nome aos bois. Né? O que é ensino médio, o que é ensino fundamental, o que é educação infantil. Enfim, ela traz todas essas denominações para nós nessa sessão, que trata dos níveis e modalidades, tá? Depois, gente, a lei tem uma sessão que ela vai tratar somente dos profissionais da educação. Vai falar da gente. Quem é, que formação tem que ter, qual é a exigência. Esse título chama dos profissionais da educação, né? Então, vai falar dos profissionais docentes, que são os professores, dos trabalhadores em educação, dos administrativos, né, que seriam suporte pedagógico, supervisor de ensino, diretor de unidade educacional e assim por diante, e vai também tratar dos outros profissionais, que são o chamado apoio escolar, que são tão importantes para que a educação aconteça, né? É verdade que a gente não faz escola sem professor, mas a gente também não faz escola sem um profissional de apoio, limpeza e higienização dos espaços, não é? Ou seja, nas diferentes posições, os profissionais da educação são fundamental para que ela aconteça com qualidade, não é? E a legislação traz isso, a LDB traz isso na seção que ela chamou dos profissionais da educação. Vai dizer que tem que ter formação, vai dizer que tem que ter plano de carreira. Ó, nós estamos fazendo o mesmo 360 pela LDB. Estamos fazendo uma viagem panorâmica pelo texto. E depois, né, a LDB vai falar dos recursos financeiros. Porque eu dizia ontem para vocês, lembra? Educação não se faz só com boa vontade. Educação não se faz só com disposição. É preciso investimento. E eu sempre digo para vocês um provérbio americano do qual eu sou extremamente fã, que diz o seguinte: se você considera a educação cara, experimente a ignorância. Né? Paga para ver. Ou seja, de alguma forma, a gente precisa reconhecer que não é gasto em educação. A educação requer investimento. Países
desenvolvidos no mundo inteiro reconhecem isso e fazem um investimento em educação. Só no Brasil a gente tem a concepção de que se gasta muito, e a gente usa essa expressão, gastar. A LDB falou disso, gente, falou numa sessão que ela chamou os recursos financeiros em educação. O que ela vai dizer? De onde vem o dinheiro para a educação? É pouco, né? Embora a educação seja o primo rico, né, nas secretarias e prefeituras, ainda assim é pouco dinheiro, porque embora a educação tenha recurso financeiro, né, requer muito investimento, é caro fazer educação de qualidade mínima, né, a gente não consegue fazer educação de qualidade com pouco recurso financeiro, e no Brasil a gente tem mais desafio para a educação do que recurso, não é? Vai falar, então, onde a gente pode aplicar e quanto, lembra a aula passada nós falamos, né? Ontem nós falamos, a União, o governo federal, nunca menos que 18%, e estados e municípios nunca menos que 25%, não é? E investir aonde? Né? Os chamados gastos. Tudo que for para manter e desenvolver o ensino, né? Pagar professor, pagar mobiliário, reformar a escola, construir, tudo que é relacionado à educação tem que ser pago com esse dinheiro, que é o recurso da educação. Ou seja, tem recurso, mas tem também muita despesa para manter a educação minimamente funcionando com qualidade, não é? E aí, esse é o percurso da LDB, né? Esses são os temas nesse mapa conceitual que nós vamos dar para vocês, né? Que é a nossa síntese. E hoje, Luciana, hoje nós vamos escolher um título. Nós vamos agora emergir, né? Nós vamos nos aprofundar em um título. Que título eu escolhi? O que mais cai nos concursos públicos, né? Tive de fazer essa seleção evidente. Fiz uma escolha por mim e por vocês, né? Qual é o título, Luciana? Que é mais frequente as bancas nos cobrarem. Qual é o título? É o título que tem maior número de regras. Em concurso para professor de educação básica 1, né? O título mais frequente que cai são perguntas sobre os níveis, a organização, os níveis e as modalidades do ensino, tá? E por esse motivo, esse vai ser o nosso objeto de aprofundamento, né, da seleção que nós fizemos dessa LDB, é o título que trata exatamente da composição dos níveis escolares, da organização da escola no Brasil, que nós vamos tratar. Então, vamos ver? Antes disso, eu vou começar com as minhas perguntas capciosas, né, tirando de seus antes de você começar, posso fazer uma pergunta? Queridos, quantos são os níveis da educação no Brasil? Quem sabe? Existem mais de 10, menos de 10. Quantos são os níveis da educação no Brasil? É como a gente dá nome aos bois para a educação no Brasil. Ensino colegial e ginasial, será? Quais são os nomes e quantos são os níveis da educação no Brasil? É bastante nível que a gente teria de educação no Brasil? 2. Então, 2. Não. São só 4. 4, Lu. Educação básica e educação superior. Tão somente, tá? Então, a educação escolar no Brasil é formada por 2 níveis tão somente. Educação básica e educação superior. A educação básica, né, na qual a maior parte de nós é docente, a educação básica é composta por 3 etapas. Quais são elas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tudo bem? Essa é a educação básica. E a educação superior, que por sua vez é composta por graduação e pós-graduação, né? Então, o que nós temos aqui, nós temos essa definição, né, dos 2 níveis de educação no Brasil. Nível 1, educação básica. Nível 2, educação superior. Perfeito? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses 2 níveis, né? As pessoas falam assim para mim, Luciana, cadê o EJA? EJA não é etapa, ninguém cursa EJA, gente. Quem cursa EJA ou faz ensino fundamental ou ensino médio. Não existe EJA como etapa de ensino, né? Ele vai dizer, ai, meu filho está fazendo EJA. Ou está matriculado no ensino fundamental ou está matriculado no ensino médio. Ai, meu filho é de educação especial. Não existe educação especial como etapa, gente. Quem faz educação especial ou está na educação infantil, ou está no ensino fundamental, ou no médio, ou na educação superior, né? Por quê? A EJA, a educação especial, a educação no campo, não são níveis nem etapas, eles são modalidades. Modalidade é modo. Então, quando eu digo para vocês, olha, fulano de tal vai estudar no EJA, né? A gente já pensa que o EJA é uma entidade que paira sobrenomes. Não. Se ele vai estudar no EJA, nós perguntamos. Ele vai fazer ensino fundamental ou ensino médio? E por que não educação infantil, gente? Educação infantil não tem EJA. Porque a natureza da educação infantil é a infância. Eu sempre brinco com vocês. Imaginem a dona Margarida de 82 anos indo de lancheira para a escola, né? Não é compatível, né? Brincando de montar.
não é compatível, ou seja, a educação de jovens e adultos não cabe educação infantil. Então, EJA eu só vou ter de ensino fundamental e ensino médio. E educação especial? Já educação especial, não. Educação especial é modalidade transversal. Começa lá na creche. Se a criança é uma criança com deficiência, ela começa lá na creche, né? Suponhamos que uma criança seja deficiente intelectual, né? Um bebê deficiente intelectual associado à síndrome de Down, né? Ele está na creche. Ele está fazendo educação infantil. Creche, né? Primeira etapa. Mas por receber atendimento educacional especializado, por receber um currículo adaptado, estímulo adequado, ele é ao mesmo tempo aluno da creche na modalidade de educação especial inclusiva. Ou seja, ele tem AE? Tem. Ele tem estímulo? Tem. O currículo foi adequado? Foi. Então, ele é aluno da educação infantil na modalidade de educação especial. Se fosse uma escola especializada. Se é na rede regular, inclusiva. Tá bem? Então, nós temos aqui a definição de que... Por isso que vocês não encontram. Tem pessoas que me perguntam, cadê o EJA? Um cuidado aqui. É muito comum pergunta de concurso, perguntando isso pra gente. Quais são os níveis da educação no Brasil? Aí ele põe EJA pro meio, põe educação especial pro meio, mistura níveis e modalidades. Níveis são só 2. Educação básica, educação superior. Perfeito? Aí, dentro da educação básica, eu tenho 3 etapas. Ó, dentro da educação básica, eu tenho a primeira etapa, educação infantil, a segunda etapa, ensino fundamental, né? E o ensino médio, a terceira etapa. São hierárquicas, inclusive, ó, no caso do ensino fundamental e médio. Só pode cursar ensino médio quem tenha concluído o ensino fundamental. A educação infantil já não é requisito, né? Mesmo que o sujeito não tenha cursado educação infantil, ele pode cursar o ensino fundamental. A educação infantil não é pré-requisito para acesso ao ensino fundamental. Perfeito? Limpo um pouco esse conceito, gente? Então, não existe mais colegial, né? Não existe mais o ginásio. As denominações são essas. Educação básica e educação superior. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tudo bem? Depois a gente vai para dentro da educação infantil para ver como ela tá divididinha lá, certo? Então, até aqui tudo bem? Simples, tranquilo? Não confundam, então, né? Não confundam pires de oliveira com pratinho de azeitona. Ou seja, nível são os 2 e dentro dos... Então, é verdade. Vou fazer algumas afirmações para ver se vocês concordam comigo. É verdade se eu disser que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica? Eu posso afirmar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica? Posso? Sim. Seguramente. Sim. Posso afirmar, então, que o ensino médio é a última etapa da educação básica? Não. Sim. Sim. Da educação básica, sim. São conceitos que a gente está falando com exatidão, sim. Quanto mais a gente domina o texto legal. Perfeito. Sim. Né? E que o ensino fundamental é a etapa intermediária? Né? Ela está no entre a educação infantil e o ensino fundamental? Sim. Posso dizer, inclusive, que a educação básica é um nível distinto da educação superior? Sim. São níveis distintos? São distintos. Seguramente, posso afirmar. Não é? Ótimo, são distintos. Posso afirmar ainda, gente, que educação básica é pré-requisito para a educação superior? Sim. É pré-requisito. Sim, só pode adentrar a educação superior no Brasil quem tenha concluído com proficiência, em tese, a educação básica. Joinha? Perfeito até aqui? Ótimo, então. Bem, e aí a gente segue, não é? Vamos adentrar, então, esse entendimento da educação básica, né? Por que aqui nós não vamos tratar da educação superior? Primeiro, porque a maior parte de nós aspira, neste momento da nossa vida, né? E eu tenho produzido material, a docência na educação básica, a gestão na educação básica, ou seja, o nosso objeto de estudo, nosso objeto de reflexão nesse momento, o nosso objeto de trabalho, o nosso desejo profissional está na educação básica. Então, é na educação básica que nós vamos nos centrar. Qual é, então, o artigo da LDB que vai exatamente começar a falar da educação básica, trazer o regramento, trazer a forma como essa educação básica se estrutura e funciona? O artigo 22, tá? Então, vamos ver o que ele está dizendo? A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, olha, o mesmo objetivo da educação no Brasil, assegurar formação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, e fornecer meios para progredir no trabalho. Olha que bacana, os objetivos da educação básica coincidem, conversam e dialogam com os objetivos da educação no Brasil, de maneira geral. Faz sentido? Imaginem vocês, né? Se o objetivo da educação fosse e a educação básica não contribuísse com isso.
né? A educação básica tem que dar subsídios, ferramentas para que a gente possa nos aproximar dos objetivos da educação nacional, né? E, além de progredir no trabalho, a LDB acrescentou que a educação básica também tem que permitir o aluno progredir em estudos posteriores. Ou seja, o nosso aluno não tem... É muito triste quando a gente encontra alunos de ensino médio, eles falam pra gente, Sora, eu terminei. Né? Você pergunta, amado, você terminou? Foi quando? Né? Porque a gente está concluindo o doutorado e ainda não terminou, né? E eu tô com a sensação de que não termino, e esse menino tá me dizendo com 18 anos que terminou, que já acho que ele terminou, né? Mas infelizmente é isso. Os meninos terminam o ensino médio com a sensação de que encerraram ali suas possibilidades de estudos. E a nossa LDB diz que não, que além de se qualificar para o mundo do trabalho, os meninos têm que terminar a educação básica também desejando progredir nos estudos. Porque se ele terminou a educação básica, vamos exercitar o conceito legal, ele terminou o primeiro nível. Tem mais um nível para se adentrar, que é o nível da educação superior. Então, não terminou. Quando o menino diz, professora, terminou, você diga, terminou, foi nada. Né? Você terminou o primeiro nível da educação básica, tem um outro te esperando, que é a educação superior, por ser direito. Por ser a possibilidade de crescimento. A Kézia diz, começou, né, Kézia? É verdade, né? Mal sabe ele. Eu conto ou vocês contam, né? Caberia bem essa ideia. Quando meninos vêm a nós, assim, Sora, terminei, a gente vai combinar que a gente vai dizer, eu conto ou vocês contam? Vamos dizer, menino, terminou, foi não, né? A gente deu um instrumental na educação básica para que ele pudesse adentrar o mundo do trabalho, mas, sobretudo, mas também, né, para que ele pudesse progredir nos estudos nesse outro nível que se apresenta, que é a educação superior, né? E exercitando já o nosso texto da lei. Perfeito, 22? Então, a educação básica tem esse objetivo. E essa educação básica, quero aqui começar com pergunta capciosa de novo, gente. Para tudo e olha para mim. Vamos lá. Vou perguntar para vocês. Vocês acham que a gente pode colocar meninos de idade diferente na mesma série? Poderíamos misturar os meninos, colocar o menino mais velho com o menino mais novo? Ou no Brasil é proibido? Pode. Pode. Olha, a maior parte responde que não. Sabe por que a gente responde que não? Porque a nossa experiência cotidiana, a gente só aprendeu de um jeito. A vida inteira que nós estudamos, todo mundo teve cada um na sua série. Não é? A forma como a escola que a gente, a professora, se organiza, todo mundo na sua série. Só que, gente, olha que eu falo que a lei é mais progressista que nós. A lei é mais avançada que as nossas concepções. Olha o que diz a LDB. A educação básica pode se organizar em série anual. E a gente acha que é só assim que ela pode. Mas não é só em série anual. Ela pode se organizar por período semestral. Então, eu posso, igual às faculdades, se a gente quisesse organizar o ensino fundamental por semestre, nós poderíamos? Poderíamos. É que a gente só faz de um jeito e a gente acha que só pode daquele jeito. Aí vem no concurso perguntando para vocês se pode organizar a educação por semestre, e falam, não pode, é proibido. Porque a gente responde a partir daquilo que a gente vivencia. Como a gente só vivencia um modelo, qual é a tendência? Que a gente diga que não pode existir outro. Mas pode, gente. O legislador foi mais progressista que a gente. Em prática, a gente faz tudo sempre do mesmo jeito. Mas o legislador admitiu que a gente pudesse fazer de outro. Olha o que ele disse. Pode ser em série anual, mas pode ser também em período semestral. Pode ser em ciclo. Pode ser até em alternância de períodos de estudo. Pode ser em grupo não seriado. Sabe? Tipo a Escola da Ponte em Portugal. Tem vários modelos do Brasil, tem algumas escolas no Brasil que adotam aquele modelo. Eu vou organizar os meninos por ciclo de interesse. Né? Quem gosta de determinado assunto vai estudar tal coisa. Pode fazer isso? Pode. É que a gente está tão acostumado em só fazer o ensino em série que a gente acha que a lei aqui proíbe que a gente faça de outro jeito. Quando, na verdade, não, gente. A lei faculta. Ela diz pra gente, pode ser em série, mas pode ser período semestral, pode ser... Olha que lindo texto legal. Ciclo de alternância, grupo não seriado, com base na idade, na competência. Então, não preciso só fazer com base na idade, também na competência ou outros critérios. Ou por forma diversa de organização. Sempre, olha que lindo aqui. Sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Se é para o menino aprender mais e melhor, podemos fazer diferente. Olha que lindo, está na LDB. E a gente fazendo tudo do mesmo jeito. Todo dia sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Ou seja, a gente só faz de um jeito, né? E poderíamos inovar. Tem escolas que estão tentando. Tem um colégio que eu gosto muito, as meninas que são de São Paulo, né? Que a gente está recebendo gente também de lá nessa maratona. Tem um colégio em São Paulo que chama Morim Lima. Ele se espelhou na experiência da Escola da Ponte. Quebrou parede, né? E começou a agrupar os alunos sob outros critérios. Precisou bancar
essa briga junto à Secretaria de Educação e assumiu a possibilidade de agrupar os alunos de outro jeito. Você vai dizer assim, nossa, Luciana, pode? Pode, amada. Sabe com que eles fizeram? Com fundamento no 23 da LDB. Né? Ou seja, eles podem, nós podemos, né? Ou seja, se perguntados no concurso público, sim, gente, por mais absurdo que pareça, nossa, Luciana, pode tudo isso? Pode tudo isso. Tá lá no 23 da LDB. Perfeito? Acreditam? Né? Então, tá bom. Ainda nesse 23, está falando sobre educação básica. Ou seja, essas regras valem para o infantil, para o fundamental e para o médio. Sempre que estiver falando de educação básica, gente, é uma regra que vale para os três. Tá bem? Então, eu posso fazer isso tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no médio. Ainda, a escola pode reclassificar alunos, né? Ou seja, eu posso definir que o aluno possa estudar numa outra série. O que é reclassificar? É redefinir a série na qual ele foi classificado. Suponhamos que o meu menino tenha 15 anos, mas ficou um tempo fora da escola. Ele até lê, escreve destreza, mas ficou muito tempo fora da escola. E ele está no segundo ano do ensino fundamental. Eu posso reclassificá-lo para a série seguinte? A LDB diz que sim. Coloque numa série mais próxima da idade dele, desde que ele demonstre que ele vai poder acompanhar, podemos fazer. Isso chama reclassificar. Redefinir a série do menino, redefinir o grupo dele, né? Seriado ou não, isso a legislação admite. Que outra regra pode acontecer para a educação básica? Eu adoro essa. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive as climáticas, as econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas. Adoro esse parágrafo. Luciana, pode mexer no calendário? Tem gente que recebe o calendário escolar, gente, e se acontecer o furacão, o calendário não muda. Tem que cumprir o calendário, amada, mas não dá, não muda. Gente, a LDB deixou mudar. Alto lá, o calendário tem que acontecer, tem que ser aprovado, mas esse calendário, e tem gente que diz o seguinte, recebi o calendário da Secretaria de Educação, eu tenho que fazer igualzinho. Não, eu posso aprovar algumas mudanças. Olha o que disse a LDB de lindo sobre o calendário escolar. Ele tem que se adequar, ele deve se adequar às peculiaridades locais. Posso dar alguns exemplos? Vamos dar um exemplo de questão climática. Então, Luciana, minha escola é rural. Nós recebemos o calendário escolar da secretaria. Mas em determinado período do ano, em razão das chuvas, o rio alaga. E os meninos não conseguem ir para a escola por quase 20 dias. Aí o que acontece? A gente fica 20 dias sem aulas e depois a gente tem que repor em sábado. É um sofrimento. Gente, por que essa escola não pode fazer um calendário adequado a essa característica climática? Por que o recesso dela não pode ser nesse período? Por que a gente não faz um bom uso da legislação? Por que a gente não reconhece que o legislador foi inteligente, foi sensível de acho, não é? Vejam vocês que... Eu não falei que a lei é mais progressista que a gente? A lei disse, olha, calendário escolar, você pode se adequar às questões climáticas. Então, se chove 20 dias sem parar, o ônibus não consegue ir lá no sítio buscar os meninos, por que a gente não faz nesse período recesso? Sem prejuízo para os meninos, sem prejuízo para os professores, sem necessidade de reposição. Já façam um calendário. Olha, a LDB disse isso, gente. Está lá na lei, não somos nós que estamos inventando. Essa prerrogativa está dada. Viram que bacana? É o parágrafo 2º do 23 da LDB. E se a questão for econômica, Luciana, já tivemos problemas desse tipo. Vou contar para vocês um exemplo de questões econômicas. Meninos migrantes, meninos que vêm de norte e nordeste, por exemplo, acompanhando seus pais na safra. Né, já tivemos contexto. Então, da início da safra, esses meninos descem acompanhando seus pais e se matriculam nas escolas de sul-sudeste, principalmente sudeste. Né? E aí, a safra encerra, esses meninos vão embora com seus pais sem terminar o ano letivo. No ano seguinte, eles voltam todos reprovados na mesma série, evadidos. Que dó! Por que a gente, nas escolas onde nós recebemos essa população, por que a gente já não faz um calendário escolar em consonância com a safra? Para esses meninos encerrarem o ano, irem aprovados, não é? Por que a gente não faz isso se a LDB autorizou? Porque a gente não conhece a legislação, porque a gente não aplica, porque a gente não conversa. Não é isso? Percebam que a lei foi progressista? Então, se perguntados no concurso público, o calendário pode se adequar? Deve, diz a LDB. Olha a expressão que ela usa. O calendário escolar deverá
adequar-se às peculiaridades. Aí a escola vem e fala assim, eu tive 40 evasões esse ano. São os meninos que foram ruins? Ou foi a escola que não foi capaz de exercitar o que estava na LDB, fazendo um calendário adequado às peculiaridades, nesse caso, econômicas? Viram que bacana? E como é bom a gente conhecer a lei? Porque, de alguma forma, a gente não... Tenho certeza que no concurso público, se aparecer a adequação de calendário, vocês vão se lembrar. Mas, sobretudo, se na prática profissional vocês tiverem um problema desse, vocês vão saber. Gente, eu tenho uma saída. E mais, vocês vão poder ostentar, dizendo que eu tenho uma saída legal para o nosso problema. Ou seja, lá no 23 da LDB, nós temos fundamento para fazer diferente. Gente, e lembra quando eu disse para vocês que quem conhece lei tem condição de fazer uma prática pedagógica melhor? Nossos meninos vão aprender mais e melhor. Você não vai ter 40 evasões por ano. Você não vai ter que repor 900 sábados letivos, porque o ônibus não desceu na barranca buscar menino. Né? Ou seja, a gente faz educação melhor quando a gente tem condição de não só conhecer a lei, como fazer bom uso dela na prática pedagógica. Vou bem no concurso e vou bem na carreira, vou bem na profissão, no ofício. Ganho eu e ganham os meus meninos que têm condição de acessar uma escola pública ainda melhor, de mais qualidade. Não é? Tá vendo como é bacana saber lei? Tá vendo como é intriga da oposição esse povo que fala que lei é chato? Né? Lei é chato para quem não conhece. É só conhecer para a gente se encantar, não é? Vamos seguir? Tá muito difícil até aqui? Muita falação? Dá para sobreviver? Meninas, essa é rapidinho, fiz nem 90 slides, né? Vou tardar uma hora, nós estamos terminando. Oi, Lu. Oi, Soninha, não tive como comentar aqui para poder ter uma qualidade. Então, querida... Então, professora Sônia, agora eu te escuto. Eu acho que quem fala que lei é chata, que professor não precisa conhecer a lei, na verdade quer se preservar, porque a partir do momento que eu conheço a lei, eu exijo que ela seja aplicada adequadamente. Muito bem, Soninha, né? O nosso desconhecimento legal serve a alguns interesses, né, Soninha? É muito conveniente. E não é, infelizmente, não é nem aos interesses da categoria profissional, os nossos, nem dos nossos alunos. Porque quanto mais a gente desconhece lei, mais prejuízo para nós e para os nossos meninos. Menos possibilidades nós temos de exercitar, na verdade, né, uma educação de maior qualidade. Tudo bem, gente? Não sejamos ingênuos de achar que todo princípio legal é interessante, mas esses tantos exemplos que a gente trouxe ontem na Constituição Federal e hoje na LDB, gente, eles explicitam o quanto a lei pode estar a serviço de uma educação pública de maior qualidade, sim, de melhores condições de trabalho aos educadores, né? E de melhores condições de aprendizagem aos nossos alunos. Então, eu concordo com a Soninha. Queria não, né? Mas eu acho que ela está correta na análise, né? O nosso desconhecimento legal serve a interesse, sim. Não é? Tudo bem? Mais alguém? Boa noite, Luciana. Oi, Natália. Bem-vinda. Boa noite, minha querida. Obrigada. Esses períodos semestrais, caberia a educação no campo? Peraí, Natália, eu vou te ouvir. Vou pedir que você faça a pergunta de novo para eu te ouvir com mais qualidade. Pera lá. Pode falar, Natália. Esses períodos semestrais, caberia a educação no campo? Inclusive, por exemplo, o que a Natália está ponderando. Ótima pergunta, Natália. Luciana, eu poderia fazer a educação no campo, por exemplo, com períodos semestrais, toda ela. Porque, Natália, lembra o seguinte, é regra para a educação básica. A educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em sendo composta por esses três, a educação no campo é modalidade, que pode ser modalidade do infantil, modalidade do fundamental e modalidade do médio. Quando eu estou falando de educação do campo, Natália, eu estou falando de ou infantil, ou fundamental, ou médio. Ou até técnico médio profissionalizante, um técnico rural, por exemplo, ou até uma escola superior rural. Então, sim, se é uma regra da educação básica, ela não se aplica só às etapas da educação básica, mas também às modalidades, Natália. Perfeitamente. Certo, obrigada. Não por isso. Natália, de onde você é? Eu sou de Pindoretama, Ceará. Muito bem-vinda, minha querida. Muito feliz de ter você aqui, viu? Obrigada pela contribuição. Então, pessoal, seguindo, né, nessa nossa reflexão do 23, dito, né, essa questão do 23, e é muito bacana porque, e acho muito legal que a Natália tenha, né, feito essa contribuição com a gente, porque a gente consegue destacar a multiplicidade que a gente encontra no Brasil, né? Ou seja, nós vivemos
um país, nós vivemos em um país de dimensões continentais e de culturas muito diversas, né? Nós temos Brasis aqui. Então, essa admissão de que os calendários escolares possam se adequar às questões econômicas, às questões climáticas, né? Ou até mesmo essas tantas possibilidades de organização, né, do ensino, são fundamentais para que a gente possa atender as peculiaridades de cada cantinho desse país, né? Um dos cantinhos dos quais a Natália fala com a gente que está nesse outro cantinho, né? Eu aqui desse cantinho. Então, nós temos demandas muito próprias que são típicas aqui do nosso estado, do nosso município, da nossa microrregião, e cada qual pode fazer essa adequação. O legislador foi sensível, a LDB foi sensível a essa característica, não é? Sigamos, então. Outro artigo de destaque, falando ainda da educação básica, agora com centralismo em um determinado aspecto. Olha só, acompanhem comigo. Diz o artigo 26 da LDB. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, os currículos da educação básica, o legislador só optou, ao invés de falar educação básica dessa vez, falar etapa por etapa. Mas ele ainda está falando de educação básica. Perfeito? Os currículos, então, do infantil, do fundamental e do médio, da educação básica, o que é os currículos, gente? As matrizes, a gente chama em alguns lugares grade curricular. Grade é um termo muito ruim, né? Que conota a ideia de prisão, super pejorativo, inclusive. E, na verdade, os currículos, ou seja, aquilo que a gente afixa como sendo o que vamos ensinar aos meninos, né? O que eles têm que ter? Base nacional comum. E nós temos a BNCC. Ou seja, esse 26 foi o artigo que abriu prerrogativa para a BNCC. Disse, ó, tanto a educação infantil, quanto o ensino fundamental, quanto o ensino médio, tem que ter base comum. Não importa em que região que o menino esteja, ou seja, aqui no interior de São Paulo, em Pirassununga, onde estamos, né, onde estou, ou lá no Ceará, onde está a Natália, não importa onde a gente esteja, né, temos que ter uma base comum, por ser direito de todos os cidadãos brasileiros. E essa base pode ser complementada em cada sistema. E aí, sim, cada estabelecimento de ensino atenta a essa complementação às peculiaridades, aos regionalismos, às características locais, não é? E a legislação chamou de características regionais e locais de cada cultura, de economia e de cada educador. Ou seja, eu tenho que ter uma base comum no Brasil, ou seja, não importa onde nós estejamos, aquilo tem que ser conteúdo e objeto de estudo, e tenho que ter, depois, né, margem para aquilo que é particularidade, para aquilo que é peculiaridade, para aquilo que é regionalismo, né, para aquilo que é cultura local. Perfeito? E aí vamos, então, ver no detalhe o que é isso. O artigo 26 vai dizer, né? Primeiro, vamos falar o que é base comum, que tem que aparecer nos currículos do Brasil inteiro. Os currículos a que se refere o caput desse artigo, que é o caput, né? Aquela definição, o artigo principal, a cabeça do artigo. Devem abranger. Então, os currículos do infantil, do fundamental e do médio. Lembra? Esse artigo está falando de toda a educação básica, não é só ensino fundamental, não é só ensino médio. O artigo 26 fala da educação infantil, do fundamental e do médio. Parágrafo 1º. Então, esses ensinos, né? Essas etapas da educação básica, obrigatoriamente tem que contemplar o estudo da língua portuguesa e da matemática. Então, português e matemática é obrigatório no infantil, no fundamental e no médio. Luciana, no infantil, passada. Sim, gente. Não precisa receber essa denominação. Não precisa chamar língua portuguesa e não precisa chamar matemática. Precisa ter estudos e domínios dessa área. Na educação infantil, ele pode receber outros nomes, e recebe no Brasil. Né? Nós temos o campo de experiência, por exemplo, que chama escuta e fala. Qual é o componente curricular que estaria por trás desse estudo? Estaria o componente da língua portuguesa. Então, você pode dizer, Luciana, não precisa receber o mesmo nome? Não precisa receber a mesma denominação. Precisa contemplar estudos da área, ou seja, precisa obrigatoriamente contemplar o estudo da língua portuguesa. O legislador não disse, gente, precisa necessariamente ter o componente de língua portuguesa. Quando a gente, na educação infantil, insisto, está lá no campo de experiência de escuta e fala e imaginação, né? Nós estamos contemplando estudos da língua materna? Seguramente, né, gente? Ou seja, que escuta e que fala é essa, se não da língua materna? Então, sim, a língua portuguesa está ali, sobre outra denominação. E da matemática, a mesma coisa. Quando, lá no campo de experiência que traz a BNCC, né, o campo de experiência de tempo, espaço, transformação, espaço, tempo, transformações, quantidades, relações. Os saberes da matemática estão nesse campo de experiência? Devem estar.
Por esse motivo, a matemática está ali. Não está com esse nome, mas está. Então, está cumprindo a LDB? Está cumprindo a LDB, gente. Né? Porque diz que tem que ter estudo da matemática, da língua portuguesa. O que mais que tem que ter obrigatoriamente? Estudo do mundo físico, natural e da realidade social. Né? Então, no ensino fundamental, por exemplo, é a história, a geografia. Né? No ensino médio, as ciências, né? No ensino médio, por sua vez, nós vamos encontrar a química, a física, ou seja, esses componentes curriculares contemplam os estudos do mundo físico, do mundo natural e da realidade social e política do Brasil, especialmente do Brasil, né? Então, gente, nós temos aqui, o legislador fez dizer, ó, que é obrigatório. Depois é que nós lançamos mão dos componentes curriculares que vão contemplar esses estudos, né? Então, na educação infantil, demos um exemplo, escuta e fala é o campo de experiência que vai contemplar a língua portuguesa. No ensino fundamental, né, é a disciplina de língua portuguesa propriamente dito, né, o componente curricular de língua portuguesa propriamente dito que vai tratar disso. No ensino médio, né, nós vamos ter as linguagens. Tudo bem até aqui? Então, por isso, gente, que não é à toa que nós temos exatamente os componentes curriculares que temos no ensino fundamental. Não é à toa que nós temos, por exemplo, os campos de experiência na educação infantil. Eles têm que cumprir esse parágrafo primeiro do artigo 26, que diz: tem que ter estudo da língua portuguesa, no nosso caso a língua materna, da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural, né, que seriam as ciências da natureza, as ciências naturais, no caso do ensino médio, a química, a física e a biologia, inclusive, né? E da realidade social, sociologia, filosofia, no caso do médio, história, geografia, no caso do ensino fundamental, por exemplo. Joia? Bem, e aí, né, ainda esse artigo 26 vai dizer, o que mais que é obrigatório? Pergunto para vocês, arte é obrigatório, sim ou não? Ou é uma bobajada? É obrigatório, Lu. Por motivos óbvios, gente, pela relevância que a arte tem na formação do humano. Aliás, falta arte a nossa finística, né? A gente seria tão melhor quanto mais trânsito a gente tivesse pelas artes. E aí, sim, a arte é componente obrigatório segundo a LDB. Precisa chamar assim? Não, mesma regra, né? Educação infantil não chama arte. Hoje chama como, segundo a BNCC? Qual é o campo de experiência que contempla os estudos da arte? Embora ela deva perpassar todos os campos. Qual é aquele que mais... traços, sons, cores e formas, né? Tem um campo de experiência na BNCC que chama isso, tá? Que bonitinho, traço, som, ou seja, né? A ideia da arte nas suas diferentes dimensões, né? Na música, nas artes plásticas, tá bem? Então, vamos ver? Vocês estavam certos. O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório. Então, aí vamos tirar a arte, gente, do sexto ano, eles não gostam. Né? Aí vamos tirar do ensino médio uma bobagem, não pode. Componente curricular obrigatório, né? E vai, então, feito. Pergunto, e educação física? É obrigatório ou não? Lu, ele é obrigatório. Obrigatório. Em todos os casos, não tem exceção? Não, tem exceção de quem trabalha, no caso, né? Vânia, tem mais que uma exceção, além dessa. Vamos ver quais são? Então, primeiro, educação física tem que estar integrada à proposta pedagógica da escola. Ou seja, educação física não é para acontecer, deixa para lá, joga a bola para os meninos na quadra, é uma bobagem, né? Historicamente, infelizmente, a educação física sempre foi muito desvalorizada nas escolas, né? E a gente precisa ressignificar isso. A LDB fez questão de marcar que ela tem que estar integrada à proposta pedagógica, né? Não é para ficar nos fundos da escola. É componente curricular obrigatório, vocês acertaram, da educação básica. Da educação básica. Tudo bem? E no infantil, Luciana? Hoje chama, gente, corpo, gesto e movimento. Não precisa estar com esse nome, lembra? Tem que ter os estudos dessa natureza. E como está na educação infantil hoje na BNCC? Corpo, gesto e movimento. Mas está ali presente a ideia da educação física? Seguramente. Então, está contemplada a LDB, né? E aí, nós temos, então, como componente, sendo a prática facultativa para o aluno em alguns casos. Em alguns casos, gente, então a escola tem que ofertar. Educação infantil, ensino fundamental e médio, é obrigatório ofertar. Em que casos o aluno pode escolher? Aí diz facultada. O que é facultada, gente? Optativa. Mas o aluno tem que ter algumas condições para escolher, senão ele é obrigado. Em que condições o aluno pode escolher se vai fazer ou não educação física? Primeira condição.
aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. A Vânia falou, aluno que trabalha, aluno, não basta trabalhar, Vânia. Tem que cumprir jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Se ele trabalhar 4 horas, não está dispensado, ele não é facultado, ele não pode escolher. Tá? É facultado para aquele aluno que cumpra a jornada igual ou superior a 6 horas. Tudo bem? Então, não é tão somente o aluno trabalhador. Tem que ser o aluno trabalhador nessa jornada, pelo menos. Outro motivo, aluno maior de 30 anos. Nós que fizemos 30 esses dias, né, sabemos o motivo. Provavelmente o legislador tinha mais de 30, não é? Falando, nossos joelhos doem, né? Mas é brincadeira, evidente. Mas o legislador estabeleceu que os maiores de 30 anos, né, podem optar por fazer ou não educação física, tudo bem? A estes é facultada. 29 não, amada. Pode correr na quadra, né? Menos, aí 30 você já tem a opção. Tudo bem? Maior de, né? Maior de 30 completos, então. Terceiro, outra condição. Se o aluno estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física, até por uma questão de preservação, né, gente, de sobrecarga. Então, se o menino tiver, por exemplo, ao mesmo tempo concluindo o ensino médio e já prestando serviço militar obrigatório, né, inicial, ele pode dizer, olha, eu não vou fazer educação física aqui porque eu já tenho essa atividade lá. Tudo bem? Nesse caso, ele também pode escolher. Ele escolhe, tá? Mais um, amparado pelo Decreto-Lei de 1969, de 21 de outubro, Decreto 1044, que vai falar dos problemas de saúde, o aluno que estiver doente, afastado, por exemplo, né? Ele tem direito ao ensino domiciliar. Se o aluno estiver afastado por mais de 90 dias, né, a longo prazo, ele tem direito ao ensino domiciliar. Ele vai dizer, olha, eu quero ou não quero educação física. Né? Se ele tiver acometido, por exemplo, de comorbidade física, né, fica difícil. Então, ele tem a opção, mesmo não havendo o desaconselhamento médico, ele pode escolher se ele vai fazer ou não, tá bem? Então, essa é mais uma opção. Olha quantas exceções, gente, tudo bem? E não adianta decorar, nem pensem nisso. Reconhecer, tudo bem? Não precisa decorar. Então, ó, eu costumo dizer assim, ó, pensa na gente, né? Ou trabalhou mais de 6 horas, fala, tô morta, não vou fazer educação física, né? Daí já exclui o aluno que tenha jornada igual a 6 horas. Eu falo, traz para o cotidiano, às vezes, que isso também traz intimidade com a lei, né? Maior de 30, meu joelho dói, nem morta, né? Então, tenta trazer para uma proximidade das nossas características. As meninas mais jovens vão ter dificuldade, por óbvio, né? Mas a gente já consegue trazer para uma proximidade maior. Estiver prestando serviço militar, amparado, então, pelo decreto-lei, que é de doença, tá? Se ele estiver afastado por motivo de saúde. E tem mais uma regra. Quem sabe? Quem se arrisca? Sem colar. O que está faltando aqui? Ter filhos. Ter filhos. Mas, isso, Mari. Mas como a LDB falou isso? Ela não usou a expressão ter filhos, que tem a prole. Outro dia uma aluna falou assim para mim, professora, eu lá ia saber que era isso? Ela disse que encontrou no concurso uma pergunta nesse estilo, né? Que tem a prole. Ela falou assim, eu lá sabia o que era prole, né? Eu disse, imagina, de jeito nenhum, trem estranho desse. Né? Então, na verdade, foi uma questão de vocabulário ali. Ela desconhecia a expressão, né? Ela falou assim, nossa, mas que era filho, eu sabia. Né? Ela disse, mas eu sabia que quem tem filho pode escolher. Mas na hora que o texto se apresentou tal como o texto legal, com vocabulário, né? Com vocábulo, nesse caso, uma palavra que ela desconhecia, ela disse que acabou por se equivocar. E não acertou a questão. Então, prole aqui, gente, é filhote. Tudo bem? Então, quem tenha filho... Luciana, minha aluna tem 17 anos, o ensino médio. Ela não quer fazer educação física. Ela pode? Opa, com fundamento no... ela vai ser obrigada, ela não manda aqui. Não, amada, esteja presa, ela vai poder. Com fundamento no inciso 6º do artigo 26. Ela tem prole. E aí ela tem opção de fazer ou não. Ah, mas ela é tão nova, né? Sim, mas ela se enquadra num outro regramento, que é o fato de ter prole. Tranquilo? Não vão se esquecer, e não por não ter decorado, mas não vão se esquecer por ter entendido? Sim, não, talvez? Sim. E aí, eu insisto com vocês, meninas, na seguinte reflexão. A gente, né, é evidente que com esse tipo de estudo, a gente vai conseguir lidar com as questões que vierem no concurso público. Mas vocês entendem também que a nossa prática profissional fica melhor? Quando a gente tiver na escola alunos com essa demanda, vocês percebem que a gente tem mais condição de poder apreciar os casos com fundamento? Por isso que eu insisto para vocês que estudar é fundamental não só para que a gente tenha um bom desempenho em prova, mas para que isso possa nos fazer melhor profissionais.
né? Quando o seu aluno chega com esse tipo de demanda, com conhecimento legal, você pode até não lembrar, Luciana, mas eu vou lembrar que é no 26? Eu vou lembrar, né, que inciso, que pode ser que não, mas você sabe que fazer consulta. Você diz, olha, na LDB isso tá regulado. E aí você tem condição de fazer a consulta, se necessário, né? Mas ao menos você conhece esse princípio, você conhece esse preceito legal, né? Isso é importante. E ter argumentos, que é o que a Gi está apontando, é verdade. Gi, fundamenta, né? Fundamenta a prática e a luta, né? Fundamenta a luta também, né? Porque não raro a gente tem que lutar por uma educação, né? Pelo direito de todos. Então, fundamenta a prática e a luta, né? Podemos seguir? Tá muito difícil? Como é que tá? Tranquilo. Tranquilo, Bruna? Tranquilo. Ótimo, então. Tranquilo mesmo. Então, vamos seguindo. Ainda no artigo 26, o ensino da história do Brasil tem que levar em conta a multiplicidade ou as diferentes culturas étnicas, né, e etnias para a formação do povo brasileiro. Gente, por muito tempo, o currículo no Brasil foi eurocêntrico. O que é um currículo eurocêntrico? A gente conta a nossa história a partir da perspectiva europeia, né? Eu costumo brincar com vocês que a gente sabe 6 versões de Chapeuzinho Vermelho e não conhece a lenda da mandioca, né? Ou seja, não conhece lenda indígena, né? A gente reconhece Mona Lisa e é incapaz de reconhecer, por exemplo, uma arte tupi-guarani, não é? Por quê? Porque, na verdade, sempre houve uma desvalorização das matrizes africanas e indígenas históricas na nossa cultura e no nosso currículo, né? E uma supervalorização da cultura europeia. Né? E aí, o que o legislador precisou marcar na LDB? Gente, nós não podemos esquecer que as matrizes que compõem o povo brasileiro são principalmente as matrizes indígena, africana e europeia. Né? Nós temos, sim, ascendência portuguesa, e a gente brinca até, né? Os portugueses prevaleceram porque tinham a pólvora, né? Em contraposição, né, aos indígenas e africanos. Entretanto, a nossa matriz é de influência também indígena e africana. E, historicamente, a gente sempre não olhou com respeito para essas culturas. Eu até brinco com vocês, né? A gente não estuda, por exemplo, as grandes civilizações indígenas. Né? Vai estudar a grande civilização, a gente estuda Grécia e Roma. A gente não estuda os maias, os astecas. Né? A gente não estuda, por exemplo, as grandes civilizações africanas. Exceto o Egito. Aí algum fala, nossa, é mesmo, Luciana, tinha esquecido que Egito era África. Porque a gente estuda Egito, mas a gente esquece que Egito é na África. Né? A África branca é bem verdade, mas na África a gente fala, nossa, é mesmo. Tá vendo como falta na nossa formação um pouco essa questão da identidade indígena e africana? Por isso que a LDB precisou marcar, gente, nesse parágrafo 4º, que ao ensinar história do Brasil, nós precisamos valorizar também as matrizes africanas e indígenas. Aí o povo fala assim, bobagem falar isso. Bobagem nada. Se historicamente isso tivesse sido ensinado, nós não precisávamos colocar na lei. Né? Historicamente, os povos africanos e indígenas sempre foram subvalorizados frente à cultura europeia. Por esse motivo, precisou marcar, gente, não esqueçam, né, da cultura africana e indígena, porque elas também nos compõem, né? Não só do ponto de vista da nossa composição, da cor da nossa pele, dos nossos, né, da influência que teve na constituição da formação do povo brasileiro, mas também da cultura desse povo. Não é? Então, a legislação marcou. O que ela fala? Especialmente qual matriz? Indígena, africana e europeia. Porque foram as 3 primeiras matrizes. É bem verdade que mais tarde o Brasil recebeu um movimento migratório de outros países da Europa, né? Mas pelo menos esses 3 povos, essas 3 matrizes são as iniciais e precisam ser consideradas como igualmente importantes na constituição da nossa identidade, da identidade do nosso povo. Não é? Bem, aí, né, ainda seguindo, o que nós temos no artigo 26? Atenção aqui, para tudo Brasil, né? Eu tenho alunos que falam assim, Lu, caiu do concurso perguntando se inglês era obrigatório. No meu município é desde o primeiro ano, eu respondi desde o primeiro ano, porque tem no primeiro ano aqui, tem até no infantil, eu respondi no infantil. Amada, não é porque tem no seu município que está na lei. Às vezes o seu município foi além, nega, não responde o que está no seu município, está perguntando segundo a LDB. Não perguntou na escola Maria Aparecida que fica na rua da sua casa. Se o concurso tivesse perguntado na escola municipal Maria Aparecida, na rua da sua casa, aí você responde, da sua experiência cotidiana. Mas não perguntou. Perguntou segundo a LDB. E segundo a LDB, inglês é obrigatório? Só a partir do sexto ano do ensino fundamental. Entenderam? Mas aqui tem, Luciana, tem porque o seu município foi além. Minha avó diria que quis fazer uma graça. Né?
descobrir um santo para vestir outro. Mas, evidente que eu não tô minimizando a importância, né? Tô fazendo caricatura. Mas não é porque existe no meu município que isso constitui obrigatoriedade. Aí eu respondo a partir da minha vivência cotidiana e acho que eu estou respondendo o que está escrito na lei. Nem sempre a nossa experiência cotidiana é o princípio legal que se apresenta. Olha o que diz a lei. Veja nesse parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Isso não é obrigatório, porque diz assim, ó, sim, não está escrito obrigatório, Luciana, mas está escrito será ofertada. Quando a legislação faz isso, gente, quando ela diz será ofertada, vocês percebem que há um imperativo de obrigatoriedade? Ela não disse poderá ser, ela disse será. Ó, eu sempre falo isso para vocês, nunca um termo está na lei por acaso. Aí, Luciana, mas eu acho que é opcional, porque ela disse será ofertada. Não, gente, seria opcional se ela dissesse poderá ser ofertada. O que o legislador disse? Será ofertada, ou seja, é obrigatório? Embora não tenha palavra. Tem gente que tem dificuldade nisso. Algumas de vocês às vezes me parecem assim, Lu, mas não estava escrito na lei, vamos recursar? Não estava escrito exatamente como a prova trouxe. Mas a prova não precisa trazer exatamente a reprodução da lei, gente. Às vezes ela pede o seu entendimento. Às vezes ela pede um entendimento. Então, nesse caso, qual é o entendimento que nós temos desse artigo? Embora não esteja expressa a palavra obrigatória, qual é o entendimento que se revela nessa pergunta? Será ofertado. É obrigatório? Fechou. Então, se o avaliador, se vier na... Exatamente. Cuidado com isso, muita atenção. Perfeito? Ótimo, então, né? Sigamos? Ok. Então... Próximo, ainda no artigo 26, ele é extenso, né, porque ele traz todo o regulamento de educação básica. As artes visuais, a dança e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Quem lembra do parágrafo 2º? Falava da obrigatoriedade do ensino de arte. Né? E aí, o que tem que ensinar em arte? Está dito aqui nesse parágrafo 6º. Artes visuais, a dança, a música e o teatro. São linguagens, não são disciplinas. Tem gente que confunde tudo aqui. Ah, Luciana, eu vi essas palavras, eu achei que eram disciplinas. O que disse o legislador, gente? Olha o texto. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente de arte. Então, a disciplina é a arte. Ou a disciplina, o campo de experiência no infantil, é traço, som, cores e formas. E que eu vou ter dentro dela? Que linguagens eu vou ter veiculadas nessas áreas? Aí sim, dentro delas é que eu vou ter as linguagens, o teatro, a dança, a música. Então, teve muita questão, quando o povo falou, agora a música é obrigatório, né? A legislação estabeleceu, pode ser disciplina, mas não precisa ser. Basta ser uma linguagem dentro do componente de arte. Ou do seu equivalente. No caso do infantil, do equivalente. Tudo bem ou não? Dúvidas até aqui? Ótimo. Próximo. Ainda nesse artigo. Joinha? Ainda nesse artigo 26. Parágrafo 7º. A integralização... e agora eu quero fazer uma ponderação, né? Olha o que diz aqui. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisa envolvendo os temas transversais. Vocês perceberam que essa LDB, ela trouxe os componentes tudo separado. Língua portuguesa, matemática, né? Depois trouxe a arte, trouxe os conhecimentos do mundo físico e natural, conhecimento do mundo social, depois trouxe a arte, a educação física, tudo picadinho, né? E vocês acham que a LDB não sofreu crítica? Falou, gente, essa LDB não é multidisciplinar, não é transdisciplinar. Aí o avaliador foi lá e falou assim, olha, gente, como eu trouxe tudo picadinho, né? Vocês que lutem para fazer os temas transversais e integrar esse currículo. Olha, no parágrafo 7º, ele disse, a integralização pode ser feita por projeto. Em resumo, falou pra gente, vocês que lutem. Trouxe tudo separado para vocês, e vocês que busquem, por meio de temas transversais, de integralização, juntar isso tudo num único, numa perspectiva multidisciplinar, numa perspectiva transdisciplinar. Então, se perguntado, existe... A LDB trouxe esses componentes em separado, trouxe em separado, mas no parágrafo 7º, ela vai dizer que eles têm que ser integrados, que eles têm que ser por meio de projetos ou de temas transversais, que a gente tem que arrematar isso aí, pegar esse retalho todo,
né, e construir uma coxa. Então, a LDB, ela fragmentou e no parágrafo 7º jogou a bola para a gente, dizendo, lutem para integralizar tudo isso, né, e aí a gente fica com dificuldade, evidente, né, a gente brinca, que é muito comum que a gente tentando fazer essa integralização, tentando fazer essa perspectiva multidisciplinar, né, a gente faça questões do tipo, Dom Pedro foi à feira e comprou 5 bananas, 6 laranjas, né? Aí a gente fala, a gente integrou matemática com história, né? A gente levou Dom Pedro à feira e acha que está integralizando, porque é muito difícil fazer essa integralização, né? Então, é mais do que levar Dom Pedro à feira, né? A gente fala, eu já trabalhei história, matemática e português, né? Não necessariamente, né, gente? Então, essa integralização é um desafio muito, muito árduo, né? Mais do que levar Dom Pedro à feira. Tudo bem? Mas a LDB deixou a nosso encargo, né? Ou seja, nós é quem temos que dar conta dessa integralização, porque ela trouxe tudo picadinho. O 8º, quem errar, eu não perdoo, né? Eu guardo o rancor de aluno que erra a questão que eu falo que vai cair. O 8º tá na moda. E o 8º parece absurdo. Então, normalmente, as pessoas erram. Vamos olhar para esse parágrafo 8º, né? Eu tenho falado sempre dele, porque, gente, tem caído prova sim, prova não, porque é novo, é recente e é inusitado. Né? Parece uma bobagem, vocês vão ficar surpresos. Então, diz o parágrafo 8º, desse artigo 26 ainda. Olha só. A exibição de filme de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Pasmem. Tudo verdade. Então, eu falo assim, imagina, você falou que tem que passar filme, tá louco? É obrigatório? Que a LDB ia falar de filme? Imagina, e diz não, desse tanto. Foi uma lei, gente, que veio lá da cultura para valorizar o cinema nacional. Tudo bate na escola. Vocês já viram que tudo acaba na escola? É a dengue na escola, é a caixa d'água na escola, tudo é na escola. Não foi diferente, né? Quando, numa tentativa de valorizar o cinema nacional, a gente precisa entender que a educação é uma via, né? Houve, então, essa obrigatoriedade de que haja. Eu acho importante, por um lado, né? Porque é importante que a escola seja esse espaço. Mas nós sabemos também que nós temos uma diversidade muito grande no cinema nacional, né, gente? De Tieta do Agreste a Gabriela Cava Canela. Então, a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com a seleção, né, desse cinema nacional para os meninos, haja considerada a faixa etária, considerada as suas características. Então, sim, se perguntados no concurso se é verdade, né, que é obrigatória a exibição de, no mínimo, 2 horas mensais de cinema nacional, sim. Não tem que ser disciplina, é componente curricular complementar. Não tem que criar uma disciplina chamada cinema nacional, tá? Mas, sim, tem que exibir 2 horas. A gente faz? Alguns falam, eu nem sabia, amada. Tava aí desconhecendo, né? Que entrar que eu ia fazer, sabia nem que era lei. Tô linda, ignorante aqui, preservada pela ignorância, sem saber, sem fazer, não é? Agora, vocês não têm mais desculpa, viu? Porque se eu precisar, eu testemunho contra. Eu falei, né? Se chamada, eu digo o que eu disse para vocês. Eu falo, não, gente, contei para elas, né? Então, vocês não podem mais alegar ignorância, tudo bem? É verdade. Não pode nem alegar ignorância para errar na prova, né? Porque daí eu fico muito brava, nem na prática profissional. Então, e tem que falar no projeto pedagógico. No planejamento, fala, diretora, você sabia que a gente tem lá, né, o parágrafo 8º do 26, que a gente tem que definir, né? Aí alguém faz uma ponderação, né? A diretora acha que eu estou preenchendo caderneta na hora do filme, né? Acha que a gente passa filme para perder tempo. Há uma concepção, né, gente, de que esses recursos seriam recursos utilizados para ocupar os meninos e nos permitir, por exemplo, a quem faça esse uso. Vamos considerar que há quem faça esse uso. Mas não pode medir os outros, né? Eu não sou a régua do mundo. Quem faz isso não necessariamente tem o conhecimento que a gente tem sobre isso. Não significa que todo mundo que faça a exibição do filme esteja fazendo isso, por exemplo, para ocupar os seus meninos enquanto faz outras atividades. Às vezes, é conhecedor da legislação. Integrou isso à sua proposta pedagógica e está cumprindo, por exemplo, esse parágrafo 8º da LDB. Então, não julguem sem conhecer, né? Pode ser que haja ali um entendimento legal, uma boa seleção de filme nacional, inclusive. Oi, Lu! Ô, Lu, eles são obrigados em todos os níveis. Então, Lu, olha o texto. Né? Esse artigo 26, você lembra qual é o caput dele? Lembra que falava sobre a educação infantil, fundamental e o médio, em todas as etapas da educação básica. Sim, Lu. A gente que lute para achar filme para os bebês, para os pequenos.
Sim, não é? Nacional. tá ótimo. Felizmente, gente, a produção nacional tem ganhado muito em qualidade nos últimos anos, né? Então, é que a gente não é conhecedor, nós não temos esse conhecimento. Talvez no exercício de imersão, de busca, a gente encontre muita coisa boa que seja de produção nacional para ofertar para os nossos meninos, com todo cuidado. Tudo bem? Ô, Lu, Obrigada. Oi, Isa. deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você diz pra gente, né, que aí tá na lei, essa obrigatoriedade de algum componente curricular, isso não entra em conflito com a lei ali atrás, um pouquinho, que você disse que poderia, se fosse necessário, fazer algumas acomodações no ensino para que seguisse mais para o interesse daquela turma? Isso não entra em conflito? Ou então, quando, também pensando na BNCC, que já traz o que deve ser ofertado além da regionalização, assim, do que tem que levar para regional ali, né? Mas tem o currículo básico ali para ser ofertado. Isso tudo não entra em conflito, falando em LDB? Muito boa pergunta, Isana, né? Provocativa e tentando exercitar a lei. Entendo que não. E vamos tentar destacar os elementos que fazem isso? Isso é base comum, Ivana. Quando eu falo da obrigatoriedade, Isana, eu estou falando que isso eu não posso tirar, além eu posso ir. E é indo além que eu vou tratar do que é particular. Então, na verdade, essa adequação local, ela não pode significar prejuízo. Imagine você se a gente decidisse assim, ó, aqui no Rio, dada a relevância do samba, nós vamos trocar por matemática. Né? Evidente que há relevância do samba, evidente que o samba precisa aparecer como linguagem, mas daí a dizer que ele pode substituir matemática não é verdade, não é? Então, vejam, e aí eu acho que é bacana a provocação da Isana no sentido de que eu entendo que o legislador não se equivocou aqui, Isana, eu discordo dessa possível contradição, porque eu entendo que quando ele diz, olha, o que é obrigatório é base comum, é mínimo. Eu posso ir além. E é indo além que eu vou dar conta da particularidade. É indo além, então, no Rio, eu mantenho matemática por ser fundamental, e por essa razão é obrigatório, porque eu torno obrigatório aquilo que é essencial. Não pode ser subtraído. E aí eu trago o samba como linguagem complementar, como linguagem riquíssima e importantíssima em algumas localidades. Não é? Então, eu entendo, Isana, que não, que o legislador ele teria engessado essa possibilidade se ele não tivesse aberto margem para acrescentar. Se ele tivesse dito que seria o máximo obrigatório, mas ele falou de mínimo obrigatório. E aí é preciso criar tempos letivos, atividade diversificada, para que a gente possa trazer o que é local e regional. O que você acha sobre essa ponderação? A gente está falando de obrigatoriedade mínima. Quando você disse há pouco, né, sobre aquelas escolas que seguiram até a escola de Portugal, lá, que seguiu mais o que era interesse daqueles garotos ali, né? Então, seria pensando nesse ponto, mas ofertando o mínimo possível. Perfeito, Isana. Exatamente. Quando a gente diz das escolas que rompem com os padrões, por exemplo, elas rompem, entretanto, sem subtrair aquilo que é mínimo necessário. Então, a gente vai mudar toda a lógica do ensino, vai quebrar a parede, vai quebrar a organização em série, mas a linguagem da língua materna vai estar ali. O saber matemático vai estar ali, talvez reinventado de outra forma, mas por ser essencial, ele está ali. Ele não precisa se apresentar tradicional, convencional, mas ele vai se apresentar ressignificado. Então, eu inovo sobre bases daquilo que é essencial. Muito bem, é isso mesmo, concordo. Tá, então, quando você diz assim, que se cair no concurso, Perfeito. Perguntando se existe essa possibilidade de oferecer mais o que é interessante para aquela turma, desde que não se apresente esse mínimo possível, é isso, Perfeito. Né? E é isso, Isana, ou seja, eu nunca posso subtrair o que é mínimo e obrigatório. Isso é muito bacana, porque isso vale até para o calendário. Lembra que quando a gente falou do calendário, ele tinha dito assim, ó, poderá fazer adequação sem diminuir hora letiva. Ou seja, mesmo quando a legislação admite que a gente inove, ela tem tentado garantir mínimo. Né? Eu posso mudar o calendário, lembra que a gente propôs? Muda o calendário, começa o ano letivo, faz recesso, posso fazer todas as adequações necessárias, eu só não posso tirar o mínimo. Eu não posso, por exemplo, tirar as horas letivas. Né? Então, a legislação, sempre que ela dá margem para inovação, ela assegura o que é mínimo, você muito bem pontuou.
Ótimo? Sigamos, então. Obrigada. E aí, gente, né, a gente já chega... Eita, deixa eu ver aqui. No artigo, ainda no parágrafo 9º desse artigo de número 26, já encerrando esse artigo, né, que é extenso, mas é bacana, vai dizer que os conteúdos relativos aos direitos humanos, à violência da criança e do adolescente, tem que ser trabalhado no ensino fundamental, né? E, especificamente, né, vai ser trabalhado nos currículos escolares e não só no ensino fundamental, em todos os currículos escolares. Você já deve ter ouvido falar de um projeto ECA na escola, né? Um projeto, inclusive, que foi desenvolvido pela OAB, né, que visava divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente nas unidades educacionais, nas escolas. Era em cumprimento a esse parágrafo 9º da LDB. Ou seja, é importante, né, que a gente possa tratar desses temas na escola. Não é para criar uma disciplina chamada ECA na escola. É para que tenha um projeto perpassando os outros componentes, a gente tenha discussão, né, e produzir e distribuir material didático, e era mesmo um folhetinho, né, que chegava material para o professor e para o menino, em cumprimento ao parágrafo 9º da LDB, para que as crianças e os adolescentes pudessem ser conhecedores dos seus direitos e da prevenção de formas de violência contra estes, né, essas crianças e esses adolescentes. E ainda, né, como mais um parágrafo desse artigo, o 9º, nós temos que a escola também tem que trabalhar educação alimentar e nutricional. Tudo na escola, lembra que eu falei para vocês? Educação alimentar e nutricional também, na dimensão de tema transversal. Não é para criar uma disciplina chamada educação alimentar e nutricional. Mas, de alguma forma, é importante que a escola contemple reflexões e estudos dessa natureza. Eu digo ainda, gente, que isso é importante que a escola faça. Eu concordo com a LDB, quando ela fixou esse parágrafo 9º, porque é muito comum a gente fala com as crianças sobre educação alimentar, fala da importância, e na hora do almoço o menino come só arroz e a gente não faz nada, né? Ou seja, é importante que a gente tenha projetos transversais para, de fato, permitir que os alunos tenham conhecimento sobre a questão da natureza alimentar e ainda tenham práticas que possam ser coincidentes com essa tão importante dimensão do desenvolvimento humano, que é a questão nutricional, que é a questão alimentar, não é? Bem, e chegando já, né, para próximos artigos na reflexão, né, o parágrafo 10º no artigo 26 vai falar que qualquer componente obrigatório novo, gente, só pode ser criado pelo Conselho Nacional de Educação, né? Só pode ser aprovado pelo Conselho, homologado pelo Ministério. Então, a gente não pode criar, por exemplo, uma disciplina obrigatória, né, na localidade, sem que o Conselho Nacional de Educação aprove. Não poderia ter uma disciplina obrigatória na BNCC sem passar pelo conselho. Os mínimos obrigatórios são aqueles, e aí o que vier criar não vai ser obrigatório, vai ser opcional. Bem? Para o nosso aluno. Tudo bem? Pronto. E aí, agora, finalmente, né, a gente chega no artigo 28. Por que eu estou dando destaque para ele? Tem caído bastante o artigo 28 em concurso público, né? Vai falar de uma modalidade de ensino que é a educação no campo. Tá? É assim que chama, viu, gente? E vai dizer, na oferta de educação básica à população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias. Então, é muito comum que a gente veja, por exemplo, as escolas rurais, né, tendo dificuldade, às vezes, para se adaptar ao currículo urbano, né? Ou, às vezes, o professor reivindica o mesmo currículo urbano. A LDB estabeleceu que não. A natureza da vida rural, né, a natureza da vida do campo, ela é distinta. A própria natureza do trabalho no campo. E já foi muito perverso o processo de saída do homem do campo para o ambiente urbano, não é? Há muitos preconceitos com relação ao homem do campo, né? Com relação ao caipira, né? Vou dizer que é o homem do campo, ao menos da nossa região. Por esse motivo, a LDB foi muito cuidadosa com essa população. Ela disse, nós precisamos adaptar o currículo. É importante que a gente considere o que é peculiar na vida rural, né? Em cada região, até porque nós temos muitos campos no Brasil, né? Ou seja, se a gente pensar o que é a população rural no norte do país ou no nordeste do país, é muito distinta do que a gente fala de população rural, por exemplo, no sul e sudeste, né? E aí, a LDB estabeleceu, então, que a gente deva fazer essa promoção. O currículo tem que ser adaptado ao campo. Não dá para a gente pegar um currículo urbano e enfiar a goela abaixo dos meninos na população rural. Eles não vão se ver como pertences, como autores e como sujeitos, não é? E aí, esses conteúdos curriculares e metodologias, o mínimo tem que ser garantido, como bem perguntou Isana. A base é a mesma, gente. Né? A Raquel também trazia essa ponderação para nós. A base é a mesma.
mas tem que fazer adaptação, tem que fazer adequação para os interesses desses alunos, para a linguagem desses alunos, né, em respeito, inclusive, a essas variantes, tá? Outra regra, a organização escolar própria, incluindo a adequação de calendário. O calendário da escola rural tem que observar o ciclo agrícola, tem que observar as alterações climáticas, né? De novo, não dá para fazer escola do campo, gente, igual a escola urbana. Alguma coisa vai dar errado, né? Olha para a natureza dessa escola. E, por fim, a LDB ainda pondera, né, sobre a importância da adequação da natureza do trabalho rural, né? Você perguntar, por exemplo, o que você quer ser quando crescer para o seu menino no campo, para o seu menino da escola urbana, ele vai dizer uma coisa. Se a gente fizer essa mesma pergunta para o menino da escola rural, né, da escola do campo, ele vai dizer outra coisa. Por quê? Porque aqui nós temos naturezas distintas do trabalho, né? Aspirações diferentes, projetos de vida diferentes, e não melhores nem piores, diferentes. É isso? Então, agora eu quero dar destaque para esse parágrafo único. E vou contar para vocês uma situação que eu vivi aqui. Vivi num município em que eu trabalhei, né? Que foi o seguinte: um governo assumiu a gestão e decidiu que ia fechar uma escola rural. Ele achava que ela era muito cara, né? Tem só 40 alunos, é uma escola muito pequena, ela é cara, vamos fechar. Aí a gente traz esses alunos 15 quilômetros para a cidade, né? E simplesmente fechou a escola. A população sofreu muito, era uma escola, né, antiga, com identidade, com a população ali, mais próxima à escola dos meninos, né? E a escola foi fechada. Pasmem, a população não aceitou bem a decisão de fechamento da escola. Foi o Ministério Público, denunciou o fechamento da escola. E não só denunciou, como fez com fundamento. Eles disseram, olha, o fechamento da nossa escola fere o inciso 3º do artigo 28 da LDB. Por quê? O que diz, o parágrafo único do artigo 28 da LDB. Porque o que diz esse parágrafo único? O fechamento de escolas do campo, e a mesma regra se aplica a escolas indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação de órgão normativo. Não se fecha escola do campo, nem indígena, nem quilombola, sem consultar o Conselho Municipal de Educação. Sem consultar, né, a população. Por quê? Será que essa escola vai fazer falta? Não pode fechar a escola sob alegação. Você está tirando o direito da população de ter acesso à escola mais próxima da sua residência, por exemplo, fechando uma escola do campo. Uma política perversa, não é? E tem municípios, gente, que tem população rural, mas não tem uma escola do campo. Porque fechou tudo. E os meninos têm que vir para uma escola que não diz respeito à sua identidade, às suas características, porque é política perversa. Só que desde que houve essa inserção na LDB, felizmente, que os governos estão tendo dificuldade para fechar as escolas do campo. As escolas indígenas e as escolas quilombolas, para economizar dinheiro, né, para custar custo, eles têm que olhar que essa escola é um direito dessas populações. E aí tem que consultar o órgão normativo, o Conselho Municipal de Educação, que, considerada a justificativa da Secretaria da Educação, então a Secretaria da Educação quer fechar, consulta e justifica. O Conselho vai analisar o diagnóstico e vai analisar os impactos desse fechamento e vai ainda consultar a comunidade. Resultado, gente, esse lugar que eu falei para vocês que fechou a escola, 6 meses depois, sentença judicial determinou a abertura da escola. Abre de volta. Volta todos os meninos para lá. A escola não foi fechada. Né? Um dos exemplos mais lindos de exercício legal. Dessa população que não abriu mão do seu direito, que, munido da legislação, fez a sua escola reabrir. Né? A escola foi reaberta. Sabe por quê? Mas houve erro da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, que tinha fechado essa escola, não tinha prova de que tinha consultado o Conselho, não tinha consultado o Conselho Municipal, não tinha um parecer favorável ao fechamento da escola. O juiz entendeu que estava descumprindo o parágrafo único do 28 da LDB e determinou a reabertura da escola. 6 meses depois da escola estava aberta, os meninos voltando, tudo lindo para lá. Professor, todo mundo retornando. E a comunidade comemorando, né, como o cumprimento da legislação e o seu direito assegurado. Tudo bem? Então, é um exemplo bacana do exercício legal, né, de como a legislação pode estar a serviço, sim, dos direitos essenciais da população. Nesse caso, o direito à educação da população rural. Tudo bem? Bacana? Não vão se esquecer disso. O caos ajuda a gente a lembrar, né, do trem. Não pode fechar a escola rural torta direito. Tudo bem, gente? Próximo. Ó, sempre quando eu digo... As meninas que são das minhas comunidades, que já me acompanham, sempre que eu digo que eu tô acabando, o que é verdade? Que eu não tô acabando. Então, tô acabando. É tudo mentira. Tá? Tudo mentira. Vamos lá. E aí, o que segue são mais 5 horas de mentira.
Tá só começando isso aqui. Quando eu falo isso, verdade, minhas alunas da graduação também. Digo, Não, gente, não é mentira, é uma eu acho que é pra verdade. encher os corações de esperança, entendeu? Dá ânimo dizer tocar banda. Vocês falam, ai, falta pouquinho. Aí quando eu falo mais um tantão, eu falo de novo tocar banda, aí vocês voltam a ficar animadas. É estratégia. Antes que vocês percebam, eu já Não contei, é, tá bom? Então, não é tocar mentira. banda. Vamos lá. não é mentira, é uma verdade. Ainda com referência à educação básica. Vai falar de uma etapa específica. Adentrou quem? Ela, a lindeza da educação infantil. Educação infantil. Olha o que disse a LDB, primeira etapa da educação básica. Está correto isso? Educação infantil é a primeira etapa da educação básica? Sim, educação básica é composta por infantil, fundamental e médio. Infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade, olha que lindo, o desenvolvimento integral da criança. Aqui, não confundam desenvolvimento integral com educação de tempo integral. Desenvolvimento integral é o desenvolvimento do sujeito como um todo, nas suas todas as dimensões. Tempo integral diz respeito a mínima 7 horas diárias de estudo. Tá? Então, educação infantil, aí fala assim, você não li lá que a educação infantil tem que ser integral. Amada, falou desenvolvimento integral. Não falou que a educação infantil tem que ser integral. Tem gente que fala, essa creche tem que ser integral, tá na LTP. Não, amor. Tá dizendo que a educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral do aluno, certo? É o que diz aqui, tá? Pode ser parcial, inclusive. Se ela tiver experiências riquíssimas, ela vai promover o desenvolvimento integral do menino. Em que aspectos? Físico, né? Por isso que não dá para ficar falando pro menino de educação infantil, senta, desce. Tem criança que entra na escola de educação infantil 7 horas da manhã, senta na cadeirinha e sai de lá do meio-dia, 11 horas da manhã, né? Fala, amada, que desenvolvimento físico foi esse, que esse menino só sentou, né? Então, desenvolvimento integral, físico, psicológico, intelectual. Aí não tem conteúdo no infantil, infantil é só para brincar mesmo, amada, não é verdade, né? O infantil tem desenvolvimento intelectual também, por meio do lúdico, é bem verdade. Mas o que se processa por meio da brincadeira é também desenvolvimento intelectual e social, também é a interação. Por isso que não dá para fazer os meninos ficarem só sentadinhos um atrás do outro, nas carteirinhas enfileirados. Socializa como, assim? Né? Eu já vi escola de educação infantil que o menino brinca sozinho. Cada um na sua mesa brincando, na hora do brincar. O menino fica com o brinquedo dele brincando sozinho. Fala, eita, nós, né? Como é que socializa sozinho? Então, a gente precisava dar uma olhada para a LDB, né? E ver que, ó, desenvolvimento integral do menino. Físico, psicológico, intelectual e social. Complementando a ação da família e da comunidade. A creche, a educação infantil, a pré-escola, é para substituir a família? Não, a lei não falou em substituição. Falou em complementação. O que significa complementar, gente? Significa que a gente não vai fazer a mesma coisa, mas o que a gente vai fazer é tão importante que vai enriquecer o que a família faz. Percebam a diferença? Então, nós fazemos educação, na educação infantil fazemos. Em substituição à família, disse a lei, não. Em complementação à família. Ou seja, é parceria. A criança vai ser tão melhor quanto mais ação conjunta tivermos entre escola e família. Disse a LDB. Complementação. Não é? Joia? Ótimo. Então, aqui nós abrimos no 29 a educação infantil na LDB. Dentro da educação básica, o que a LDB fez? Fez foco. Ó, falei da educação básica até agora. Agora eu vou dar foco no infantil. Infantil, primeira etapa da educação básica, atender a criança até os 5 anos. Antes era 6. Antecipamos a escolaridade do ensino fundamental. A educação infantil, que ia até os 6 anos, passou a ir até os 5. Até os 5 anos, tá? Desenvolvendo integralmente a criança em seus aspectos, 4 aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, né? Então, ou seja, educação infantil não é só para menino pintar, não, né? Eu lembro que eu e a Conceição, a gente fez estágio juntas 1 ano, né? Muitos anos. Acho que todo o magistério. A partir disso. Todo ano que a gente caiu junto, a gente faz estágio juntos. E a gente, um estágio na educação infantil, numa escola incrível, a gente conheceu diferentes professores com diferentes perfis. Tinha uma professora de educação infantil que oportunizava experiências riquíssimas para as crianças, e uma outra que tinha uma outra perspectiva, né? Então, era muito comum que ela ofertasse às crianças papel para que as crianças fizessem pinturas. E tinha uma menina muito, muito curiosa. Sabe essas crianças desafiadoras? Teve um dia que ela chegou, a gente só observando, ela chegou na professora e falou assim: professora, o que vai fazer hoje? Dá logo esse papel para nós pintar que nós queremos ir embora, né? Ou seja, é muito comum, né? E a gente, não sei se a Conceição se lembra dessa experiência, mas a gente falou, que menina, que criança, que perspicaz, né? Essa percepção de que
ó, a gente só faz isso aqui, né? E vocês viram que essas práticas mais tradicionais na educação infantil, gente, elas não encontram fundamento na LDB. Porque se a gente só oferta às crianças atividade grafomotora, né? É pouco provável que a gente contribua com o desenvolvimento integral. Né? Talvez a gente contribua com algumas dimensões do desenvolvimento, mas os aspectos físicos, até mesmo os intelectuais, eles podem ficar um pouco prejudicados, né? Então é importante que a gente lembre que a LDB falou que não dá só para dar esse papel para a gente pintar que a gente quer ir embora, né? É preciso mais que isso. As experiências da educação infantil para promover esse desenvolvimento integral nas 4 dimensões, elas precisam ser ricas. Por isso que a BNCC vem ao encontro e não de encontro, né? A BNCC vem ao encontro do que diz a Constituição, a LDB, né, no que refere-se a os aspectos integrais de desenvolver a criança, tudo bem? Complementando a família e não substituindo essa. Próximo, ainda sobre educação infantil. Onde oferta educação infantil, gente? Sabe o que diz a lei? Creche ou equivalente para criança até 3 anos de idade e pré-escola para criança de 4 a 5. Gente, eu sempre falo com vocês aqui. O povo não gosta de falar creche. Sobretudo o povo que acha que é rico, né? Fala escolinha. Tive uma amiga, eu sempre conto pra vocês essa história, né? Que ela falou assim pra mim, Luciana, Luiz Felipe vai pra escolinha. Eu falei, ai, que gostoso, vai pra creche. 2 anos, assim. Vai pra creche. Não, creche não, escolinha. Falei, amada, eu sei que você é rica, milionária, né? Mas se é uma instituição que atende de 0 a 3, qual é o nome que a lei deu? Creche. Tem gente que ainda associa a creche à origem assistencialista. Em origem, é verdade, as creches eram instituições criadas para atender as camadas mais abastadas, instituições assistencialistas. Mas desde 88, quando elas passaram a pertencer à educação, deixaram o serviço social, as creches assumiram o espaço do desenvolvimento integral na primeiríssima infância. Então, se é instituição que atende criança de 0 a 3 anos, não importa quão rica ela seja, escolinha sossego da mamãe, para a LDB o que ela é? Creche. Porque a LDB, a gente passou a fazer classificação etária, atendeu até 3 anos a creche. Então, ela atende maternal, atende criança de 2 anos, é creche. Mas ela não quer falar que é creche, né? Não quer por conta dela. Do ponto de vista da definição legal, 0 a 3, creche. 4 a 5, pré-escola, é assim que chama. E aí, muito cuidado, de novo, com as nomenclaturas, tanto na prova de concurso, quanto na experiência prática profissional. O que nós temos? Ela tá na creche ou tá no infantil? Eu falo, alto lá. Creche é educação infantil. Creche é educação infantil. Educação infantil é composta por 2 aqui. Creche, crianças até 3 anos, e pré-escola, 4 a 5. Então, há um erro conceitual quando a gente fala uma coisa é creche, outra coisa é infantil. Não. Infantil, educação infantil, composta por creche e pré-escola. 0 a 3, creche, 4 a 5, pré-escola. Tudo bem? Então, vamos até rompendo um pouco com esse senso comum das pessoas de achar que creche é instituição assistencialista. Creche é instituição educativa. Tudo bem? Não vão errar? Ótimo. E, Luciana, mas não quer chamar creche. É equivalente a creche. Olha o que ele disse, creche ou equivalentes. Se não chama creche, mas atende 0 a 3, pode até não chamar, mas é equivalente a creche. Tudo bem? Fechou-se? Não vamos errar isso? Então, a classificação é etária, não é creche para pobre, pré-escola para rico. Não é nada disso. Creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5. E aí, a gente consegue chegar no 31, que vai falar assim, ó, educação infantil, gente, não é terra de ninguém, tem regra. O povo fala, eu já vi professores falar assim, ó, esse ano eu vou pegar infantil para descansar um pouco. É mais uma do clássico dos inventores do eu conto ou você conta. Quem acha que vai pegar infantil para descansar um pouco, mas tá desavisada, vai dar ruim. Em resumo, né, alguém avisa, fala, nega, não faz isso, né? Não faz isso, vai não, você morre, mata você, né? Porque a educação infantil exige da gente um desafio tão grande. Mas isso, que menos exigência. Não. Existem regras na educação infantil, né? E onde elas estão? Também no 31 da LDB, inclusive do ponto de vista organizacional. O 31 diz, são 5 as regras do infantil, pelo menos. Além de ter que desenvolver integral esse menino, ou seja, casear, chulear, né? Tem que fazer de tudo. Virar de ponta cabeça para esses meninos.
né? Para desenvolver integralmente exige muito da gente, né? Se tá fácil a educação infantil é porque não tá do jeito que ela deveria ser, né? Porque ela é desafiadora. Aliás, das docências mais complexas, né? A docência da infância. Bem, quem tem regra ainda, né? De funcionamento. São 5 regras expressas no 31 da LDB. Qual é a primeira regra? A avaliação. Gente, o legislador disse avaliação e não prova. Tem que ter avaliação na educação infantil. Não significa que você vai dar a prova para os meninos do berçário. Né? Falar, gente, como que eu faço? Tem rede que pira na maluquice. Tem lugar que a gente já viu prova para neném pequeno, né? O maternal já dá para fazer uma provinha. Dá prova na pré-escola. Não é recomendação didática, nem a LDB disse. A LDB disse avaliação. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. Eu posso ter, gente, uma avaliação, um diário de campo, eu posso ter um relatório do menino, eu posso fazer uma observação dele. Eu sempre dou exemplo para vocês, né? Eu posso gravar um áudio dele cantando no começo do ano e gravar um áudio dele cantando no final do ano. E com esse registro, eu tenho como acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento da oralidade, não é? Ou seja, não é prova necessariamente, é acompanhamento, é registro, isso é avaliar, para ver se a criança se desenvolveu. Sem o objetivo de promoção para o ensino fundamental. Luciana, vou dar nota? Não. Vou reprovar no infantil? De jeito nenhum. É avaliar sem promover para o ensino, mesmo para o ensino fundamental. É avaliar com a função de acompanhar. É avaliar para saber se está tudo bem com esse menino. É avaliar para intervir sempre que há necessidade. Não é? É a função da avaliação em essência. Primeira regra, a avaliação. Acompanhando o desenvolvimento. Segunda regra, carga horária mínima de quanto? 800 horas, gente. Tem gente que faz as contas. Ah, Luciana, no meu município, são 5 horas por dia, 200 dias, deu 1.000 horas. Sim, deu 1.000. Mas o mínimo era 800. Seu município foi além. Não poderia dar 600, aí estava errado. Mas se deu 1.000, seu município faz educação infantil de 5 horas diárias. Tudo bem. Qual é o mínimo? 4 mínimas, tá? Então, qual é a regra? Carga horária anual mínima de 800. Não pode fazer menos de 800. Gente, educação infantil com 3 horas e meia por dia tá errado. Tá ilegal. Tá descumprindo a LDB. 3 horas e 40, Luciana. Errado. O que disse a legislação? 800 horas anuais. Multiplica 200 por 3 horas e 40. Multiplica 200 por 3 horas e meia. Dá 800 horas anuais? Não dá. Então, está descumprindo a legislação. Distribuída por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Não disse letivo, disse trabalho educacional. Então, mínimas 800 horas, mínimos 200 dias de trabalho educacional. Ainda, mais uma regra da educação infantil, olha lá. Essas 800 horas, nesses 200 dias de trabalho educacional, culminam em, no mínimo, 4 horas diárias, se for parcial. E se for integral? No mínimo 7 horas. Tinha município, gente, que punha o menino 5 horas na escola e falava, tô ofertando integral, eu ampliei. Não. Aí recebia repasse dobrado da merenda, recebia repasse dobrado do Fundeb, e aumentava 1 hora. O legislador disse, alto lá. Para ser integral, no mínimo 7. Até 6 horas é parcial. Tem que fazer no mínimo 4 horas, e para ser integral, no mínimo 7. Essa é a regra da LDB com relação a horário diário de atendimento. No mínimo 4 horas diárias para parcial e no mínimo 7 horas diárias para ser considerada jornada de tempo integral. Quarta regra, são 5? Tá acabando. Quarta regra, controle de frequência. A pré-escola não passou a ser obrigatória desde 2013? Então, esse menino não pode faltar. A criança não pode ficar 40 dias fora da pré-escola visitando a avó no Goiás e voltar depois. Como se nada tivesse acontecido, arrastando a mochilinha. Ela está em idade escolar obrigatória. Essa menina tinha que estar na escola, ela não podia ver vovó em Goiás. Tem que esperar as férias para ver vó. Porque agora ela está em idade escolar obrigatória. E sendo assim, é preciso controlar a frequência na pré-escola. Na creche, ela não é obrigatória, né? Mas na pré-escola, sim. Então tem que ter frequência. E qual é o mínimo para esse menino frequentar na pré-escola sem prejuízo? 60% do total das horas. Atenção aqui, gente. No fundamental e no médio, é no mínimo 75% de frequência, tá? E por que na pré-escola o mínimo caiu para 60%? Eu digo que, mais uma vez, o legislador foi sensível. Mais uma vez, nós podemos contar com a sensibilidade do legislador. Em que sentido?
Vejam, o legislador entendeu o seguinte, gente, criança pequena fica mais doente. Menino de pré-escola tem mais dificuldade de acessar, tem problema da adaptação, porque às vezes é a primeira vez que está indo para a escola. O legislador disse, não dá para eu exigir a mesma frequência do ensino fundamental. Né? Vamos considerar que há aqui uma especificidade, uma característica própria. Por esse motivo, o legislador disse, embora a frequência mínima no fundamental e no médio seja de 75%, na pré-escola é de 60%. Tudo bem? Essa foi a quarta regra. E a quinta e última? Expedição de documentação. Tem que ter histórico escolar na pré-escola. Esse menino não pode sair da pré-escola com uma pastinha escrito meus trabalhinhos, com macarrão colado. Né? Tem que ter documentação que possa testar. Não que não é bacana, viu, gente? Pode. Mas não é suficiente. É preciso que haja expedição de documentação que ateste esse desenvolvimento. Então, o histórico escolar é um equivalente, no qual a gente possa apresentar como se deu o desenvolvimento e o progresso desse desenvolvimento durante a vida pré-escolar desse indivíduo, né? E quem disse isso foi o inciso 5º desse artigo 31 da LDB. Perfeito? Ou não? E aí? Muito difícil? Tranquilo? Sobrevivemos? Sim ou não? Ou talvez? Ótimo, né? E aí eu queria que vocês me dissessem um pouquinho das... Passamos bacana? Joinha? Bacana. Sobrevivemos. O texto legal, gente, ele não é necessariamente um texto difícil, como eu disse para vocês, né? Ele é um texto. Agora eu vou pedir o seguinte, antes da gente encerrar, porque ainda não terminei essa aula, né? Nós vamos fazer uma coisa. Eu sei que eu devo encontrá-las, a exausta que habita em mim, né? Eu brinco com vocês, devo encontrá-los descabelados, pijamudos ou comendo, né? Porque é muito comum. Esse modelo de ensino e estudo remoto, né? Ele trouxe também certa informalidade para as aulas. Então, não à toa, nós mantemos as nossas câmeras fechadas, né? Eu mesma apresento a aula de William Bonner, né? Então, da parte de cima aqui e de baixo, eu, às vezes, estou descalça, né? Tem uma lenda que diz que William Bonner apresenta o Jornal Nacional de calção, né? Então, às vezes, a gente visita certa informalidade, né? Nesse formato. Mas vou pedir que vocês abram suas câmeras para a gente fazer uma foto de hoje, dessa aula, dessa que foi a nossa segunda aula de legislação, né? Então, antes de encerrá-la, e vou pedir que vocês, de novo, printem essa nossa tela bem bacana, com a aula e com os nossos estudos, e que compartilhem nas redes sociais, né? Porque a gente possa entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas e para que a gente possa documentar quem está participando dessa maratona conosco. Então, gentilmente, descabeladas queridas, descabeladas estudiosas, abram suas câmeras, vamos fazer esse print bacana? Quem tiver em trajes que permitam tal feito, né? Vamos lá? Vamos fazer antes da gente encerrar a aula, vocês podem fazer isso, vocês conseguem? E a gente faz um encerramentozinho desse nosso encontro de hoje. Ainda bem que você sabe, né, Lu? Descabeladas maravilhosas. Vocês conseguem abrir? Vamos lá? E aí? Já tô a louca do print. E também me deu um retorno sobre a aula de hoje, sobre suas expectativas, né? Se elas se confirmam ou não. Achei que foi muito bacana de novo a gente estar aqui. A participação de vocês novamente muito rica. Vamos lá? Gente, vocês estão fazendo os cabelos, é isso mesmo? Deixa eu arrumar os cabelos. Não tem precisão, viu? E enquanto vocês se ajeitam, né? Vou trazer o lembrete de que amanhã nós estamos para a nossa aula maravilhosa. Também adorei, Flávia. Na aula de amanhã, nós vamos de ECA. Né? Opa! Completamente encantada. O Estatuto Ô, Bruno, a foto só vai para o grupo rural. Como a mãe você é chato, Rafa. Eu tô, olha a minha então, amanhã a situação. gente tem a nosso terceiro cabelo até grudado na nossa maratona. Cadê essas caras, gente? Tá, tô vendo só o alfabeto aqui. Então, de uma forma, já queria, né, deixar o convite para que vocês estejam na aula de amanhã.